A vida tem umas coincidências curiosas, né? Pessoas que se cruzam no começo da carreira, relações que começam como aprendizado e que anos depois se reencontram em outro lugar com outros papéis. A gente trabalhou juntas durante muitos anos. A Lilian foi estagiária da área que eu coordenava na época. Tem histórias que acho que muita gente pode conhecer, pode se inspirar, e a Mônica acho que é um exemplo disso. Esse episódio é sobre isso, sobre a Lilian, que começou como estagiária dentro do time liderado pela Mônica e que hoje ocupa uma posição de liderança muito parecida com a da Mônica naquela época e pode replicar com o time coisas que ela aprendeu e que marcaram a trajetória dela. E aí, esse cartão que eu achei, ó, Dear Lili, ela falou, você é uma das pessoas mais especiais que eu conheço, tem um brilho no olhar, alegria da juventude e muita serenidade e equilíbrio. Foi um privilégio trabalhar com você, muita sorte e sucesso no futuro. Beijos, carinho, Mônica. Eu falei, caramba, que legal isso aqui. Essas pequenas coisas de escrever, de mandar cartão, inconscientemente deve ter me influenciado, porque hoje eu tenho o costume de fazer isso com os meus liderados, tá? Tô até me emocionei que quando eu dou um livro pra alguém, eu sempre escrevo uma dedicatória, um cartão especial, escrito mesmo, mas que pra mim marcam, porque tudo passou, mas ficaram as lembranças. Viu só? Um episódio sobre ciclos que se repetem, não por acaso, mas por boas referências. A conversa passa por liderança, que forma pessoas, por desenvolvimento de carreira e por um tema cada vez mais relevante no mercado: etarismo, e principalmente o valor estratégico da experiência ao longo do tempo. Geralmente a gente tinha uma carreira linear, que daí tinha um momento de aposentadoria. Agora a gente vai entrar num momento que vai ter vários recomeços, não vai ser um ou dois, talvez vão ser vários. Meu TCC foi exatamente sobre etarismo e mercado de trabalho. A sociedade não está totalmente preparada para lidar com o envelhecimento da população. Tem uma projeção, acho que do IBGE, que em 2030, que está aí, a gente vai ter mais população idosa no Brasil do que jovens de 0 a 14 anos. Então, se você considerar isso, não faz sentido você excluir as pessoas mais velhas do mercado de trabalho. Não faz sentido. No fim, é sobre construir um ecossistema de trabalho onde as pessoas crescem, se desenvolvem e, quando recomeçam, conseguem encontrar algo melhor do que deixaram. Porque a liderança, na verdade, não é só sobre ocupar cargos, é sobre desenhar um ecossistema onde o tempo joga a favor das pessoas e não contra elas. Quer conhecer o Quinto Dia Útil de perto, conhecer os bastidores da produção do nosso podcast? Você pode passar um dia bem gostoso aqui na carreira, junto com a gente. Clica no link aqui da descrição para saber como e eu espero te encontrar aqui em umas próximas edições. Bora pro episódio. Mônica Luz, Lilian Kazama, sejam muito bem-vindas ao Quinto Dia Útil, começando a temporada 2026. 6, mas são 7 anos. 7 anos com a gente. Vocês viram, a gente tava contando no café lá. Uma alegria ter vocês aqui, né? Porque quem faz esse programa são os convidados, não a gente. A gente só joga a pergunta e vocês constroem essas histórias lindas, né? Obrigado. Prazer estar aqui, prazer ver, né? Cada vez mais ganhando, né, força, casa nova, né? No estúdio novo aqui, tá muito legal. Boné novo, não sei se alguém reparou já no meu boné. Acho que ninguém Eu não tô percebeu. me aguentando. Você tá só ouvindo a gente no Spotify, sei lá, corre no YouTube lá só pra dar essa moralzinha pra mim, pro meu bonezinho. Vem ver meu bonezinho aqui. Do Emer também, ó. Born to Comp. Forced to explain. Olha lá. Forced Aí, to to explain. Aí. Deixa eu ver como eu fico com o boné. E a Fê tá ruim, como... ficou ruim. A Fê é a Ficou Data ruim? Queen. Não, ficou ruim. Tá bom. Já tava ruim, agora parece que piorou. Não fala assim, né? Mas é com o clima lá em cima, com a moral lá em cima com o meu chefe, que a gente começa agora essa conversa. Mônica. Gente, eu queria primeiro agradecer aí a oportunidade, o convite de vocês e a oportunidade de estar aqui. Hoje é uma sexta-feira, estamos aqui aproveitando o interior de São Paulo, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal, um presente pra gente. A Lilian escreveu ano passado pra mim, dizendo, cara, eu tenho... A Lilian sempre me manda umas dessas, assim, cara, eu tenho indicação. A gente fala, manda aí que a gente gosta sempre das suas indicações. A gente nunca sabe quando vai acontecer, porque aí tem agenda, tem tanta coisa. Sim. Mas a Lilian guarda uma história contigo muito legal, de carinho, assim, de venerar alguém, de curtir alguém que mudou a trajetória e a carreira dela, né? Nossa. Então acho que... pô. Lili. Não, ela tava me contando as histórias ali, realmente.
de como a gente às vezes passa pela vida das pessoas e nem imagina o impacto que a gente tem, né? E a gente tava até brincando assim, anos depois você tá numa posição muito parecida com aquela que antes era de uma pessoa que você admirava e agora você tá naquela posição e o que você leva, né? Para as pessoas que agora você tem condição de inspirar, né? Sim. Não, é um privilégio, né? Eu e a Mônica, a gente trabalhou juntas e a gente mantém contato, né? A gente não se vê sempre, mas quando a gente se vê, coloca o papo em dia e ouvindo muitas histórias, nossa, isso aqui muita gente precisa conhecer, não só eu, né? Como eu tive a oportunidade de viver o início da minha carreira, enfim, tudo que aconteceu, a gente vai contar muita coisa aqui, né? Mas acho que tem histórias que acho que muita gente pode conhecer, pode se inspirar, e a Mônica acho que é um exemplo disso, então é um prazer. O Mônica Luz é nome artístico? Ou é Luz mesmo o seu sobrenome? É o meu nome mesmo. Não é artístico? Desde que eu nasci, gente, ficou muito bom isso. Não ficou? Mônica Luz. Então, assim, eu recebo muitos comentários a respeito de como o Luz é forte, como ele passa uma energia positiva. Então, assim, é meu mesmo, não foi inventado, não é emprestado. Já nasceu com o nome artístico. Eu nasci com o nome artístico. Sim, que é bom. Mas engraçado, pegando um ponto que você falou, né? Como a Lilian comentou, a gente trabalhou juntas durante muitos anos. A Lilian foi estagiária da área que eu coordenava na época. Onde? No HSBC. No HSBC. Ou HSBC. HSBC, E assim, desde sempre, ela sempre mostrou, assim, uma dedicação além do que seria esperado, né? E um dia eu lembro que eu falei para ela, eu falei assim, Lili, um dia você vai ser minha chefe. Não foi, Lili? É verdade. Ela falou, imagina, desse jeito dela, né? Mas pegando o que você falou, né? Legal. Hoje em dia ela está numa posição super sênior, né? Que seria mais ou menos equivalente ao que eu já tive no mundo corporativo. Então, é muito legal você ver uma pessoa que, sabe, começa assim, sabe, assim, sem experiência nenhuma, mas conforme ela vai demonstrando interesse e vai entregando, né, você vê a pessoa crescendo. Então, assim, é muito, muito legal isso. Muito legal. E deixa muitas marcas da gente, né? A gente tinha trocas, né? A Mônica tinha uma posição, né, bem, né, alta ali na hierarquia, eu era estagiária, mas aí foi evoluindo. Mas as trocas que a gente tinha direto, às vezes para revisar um material e tudo mais, sempre tinha um conselho, uma dica, um feedback, né? Então isso para mim foi importante porque hoje faz um pouco do que eu sou. Então na posição que eu tô hoje, várias vezes eu me pego pensando, nossa, o que a Mônica faria, né? Nossa, naquela época a Mônica fez isso. Então eu ainda trago, muitos anos depois, ainda tem coisas que me reflete também no meu estilo de gestão, que veio dessa época também, né? Que a gente aprende demais. Assim, foi uma época muito legal. Pelo exemplo, né? Pelo exemplo, exatamente. Não, foi muito legal mesmo. E essa coisa de inspirar os outros, né? Eu acho que tem um ponto que você comentou também, Fê, que assim, bom, não sei em que ponto a gente está aqui da história, mas depois que eu concluí minha carreira no mundo corporativo, eu comecei a fazer direito, né? E me formei recentemente. E aí, na faculdade, eu estava convivendo com pessoas jovens, na faixa de uns 18 anos, 19 anos, né? Idade da minha filha na época. E aí, primeiro, assim, num primeiro momento, eu achei que eu fosse ter alguma resistência dos alunos da classe, né? Falei, gente, vou eu lá, né? Idade da mãe deles, na faculdade junto com eles, né? Mas não, assim, eu tive muita receptividade, eu fui super bem aceita. E aí, em alguns momentos, nas conversinhas do café e tal, eles falavam assim para mim, nossa, Mônica, eu queria tanto que minha mãe fizesse faculdade, assim, sabe? Então, eu acho que você, assim, acaba inspirando outras pessoas, né? Então, pegando nessa coisa. E, às vezes, a gente não percebe que tem esse papel, né? Porque você vai fazendo porque você gosta ou porque você acha que tem a ver com seus valores, com o seu propósito e tal. Mas, às vezes, a gente acaba influenciando os outros. Tá vendo? Você já nasceu legal, com, com o nome artístico e com o propósito já bem escancarado, né? Que era ser luz. Aí tá aí, né? Então, me dá uma luz. Tem gente que já... Deus tem seus preferidos, né? Já nasceu o quê? A pessoa fica aí, eu queria encontrar meu propósito. A Mônica já nasceu aqui, ó, minha filha. Tá aqui, ó. Escrito aqui. Tá aqui, ó.
siga. Muito bom. Você sabe Muito que é igual legal. o Robinson Carreira, Carreira Miller não é carreira porque é de RH. Eu achei que era. Sobrenome Né, porque dele. tá vendo? Nasceu mais também, igual mais você. um preferido de Deus, tá vendo? Ó, tá vendo? Gente, que incrível isso. Pois é. A E a gente gente tava começa a falando pensar de nos alemão no nossa sobrenomes. prévia. Aliás, vamos apresentar a Isabela. Isabela Big. Isabela é filha da Mônica. A gente tava falando alemão. Aliás, a Isabela fala alemão. A Fer fala alemão. E a gente sabia tava que nessa ia brincadeira trazer, né? porque o Carreira Miller... E é engraçado que a gente ia atender algumas empresas lá no Sul. E quando a gente já se apresentava... principalmente o Robson, que é o fundador, o pessoal já se apresentava em alemão, dizendo, vamos fazer nossa reunião em alemão? O Robson dizia, cara, de alemão só tem o nome da consultoria, mas eu não falo nada. O Miller foi a sócia que abre com ele em 1994. Ah, foi por isso Fica que ele me um ano. contratou. Nossa. Pois é, pra ver se agora a gente fala alemão, porque... Então eles iam e frustravam, tipo, pô, Carreira Miller, porque eu achei que era o Miller. Eu tinha certeza Não, que mas era. não é não, né? Tem uma câmera pra mostrar a Isa? Pra dar um... Já tem. Os caras... Aí, os caras... Isa, Ah, então seja muito preparados. bem-vinda, obrigado pela companhia aqui também, o papo que a gente já teve, espero que você curta esse momento aqui. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, porque a gente consegue captar o áudio contigo aí também, tá? Bom, mas é legal, como é que você consegue identificar um talento? Porque você olhou pra Lilian lá atrás e falou, cara, um dia você vai ser minha chefe. Ninguém diz isso pra qualquer um. É verdade. Onde é que você encontra esse brilho e esse potencial capaz de atingir essas posições? Ou como que é isso? Então, você sabe que outro dia um antigo chefe meu falou para mim que a gente acaba desenvolvendo um olhar muito apurado, né? Aí eu fiquei pensando, é tipo um olheiro que vai ver jogo de futebol. Boa. E aí fica olhando os jogadores e fala, não, esse cara aqui, vamos apostar nesse cara, né? Eu acho que você acaba desenvolvendo aí algum tipo de habilidade que consegue identificar, né? Então, eu acho que um pouco é por ter trabalhado tanto tempo com tantos profissionais que você vai pegando isso meio que intuitivamente, sei lá. Mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Eu acho que tem a questão da atitude da pessoa. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, uma pessoa que esteja sempre disposta a aprender, disposta a enfrentar desafio, tipo, você dá um projeto ou uma atividade e a pessoa corre atrás, mesmo que não saiba, vai atrás para aprender, né? Então, eu acho que tem bastante disso, sabe? Da pessoa ter garra, iniciativa, sabe? E brilho nos olhos, eu acho que é isso. E a Lilian, assim, sempre foi aquela pessoa que, quando você desenha políticas, né, de RH, e você tem, assim, não, porque a gente espera dessa função isso e aquilo, e você define alguns estágios, né? Se a pessoa atende as expectativas, é assim. Se ela supera, é assim. E se ela excede, ela é assim, né? E a Lilian se enquadrava direitinho. Sabe quando você olha, você fala, gente, olha, ela realmente excede. Então, uma pessoa que está sempre excedendo as suas expectativas, tal, que não tem tempo ruim, sabe? Assim, ó, vai ter que fazer isso. Vamos lá? Vamos lá. Você lembra, Lilian, quando a gente teve que fazer aquele trabalho do pay review e a gente teve que trabalhar à noite e era o último capítulo da Avenida Brasil. novela. Gente, essa Avenida história é Brasil. maravilhosa. Aí você pegou no... Você pegou E Agora ela pegou. abriu mão do último capítulo de Não, Avenida não, Brasil? Não. Ó, 2012, quem tá assistindo aqui for noveleiro vai lembrar desse ano icônico, era o ano da Avenida Brasil, o Brasil parou para assistir. E a gente tinha anualmente, né, o período de pay review, que é como se fosse o ciclo de mérito. né, Durava anual. 6 meses, né, mano? Era muito Era longo. muito longo. Repórter, relatório, sistema, um monte de coisa acontecendo. E o último dia lá que a gente precisava entregar um negócio muito importante era o último capítulo da novela. Então, volta para 2012. Não era essa facilidade que a gente tem, assiste Como é que você no assistia? Globoplay, Celular, né? essas Não tinha. coisas, não era
assim. Eu falei, Mônica, assim, eu sei que tem que entregar, mas é o último capítulo da novela. A maior novela que a Globo já fez. Exato. Que vai ter agora. Vai ter agora. E tudo bem que reprisa no sábado, mas não faz sentido. Todo mundo já vai a gente vai já vai ter perder, né? O sabendo. negócio do Já, spoiler. Aí a gente tinha uma turma grande trabalhando junto tinha à uma turma noite, pediu grande. pizza, tava todo mundo lá trabalhando e eu lá sofrendo. Meu Deus do céu, o último capítulo da novela. A Mônica, né? Eu falei, não, acho que eu tenho uma solução. E pra mim foi uma solução, assim, muito uau, tecnológica, porque ela tinha um iPad. E ela, acho que era a única pessoa que tinha Apple TV. que era um negocinho que conectava, assim, no iPad. Tinha né? algum aplicativo, sei lá, algum acessório que a gente conseguia conectar no iPad Como se e fosse um pegava som. um sinal de TV. E aí a gente tem uma foto desse dia, assim, que a gente empilhou um monte de papel sulfite, né? Aqueles pacotes, assim, pra deixar o iPad numa altura boa. E aí colocou ali, e aí a gente tem uma hora que a gente teve que parar, né? Porque a gente precisava saber o que ia acontecer. Aí tem a Carminha, assim, no iPad. A gente parado pra assistir, aí a hora que terminou a novela, voltem para o seu trabalho. Ou seja, assim, nem no último capítulo da novela a gente, a pessoa fala, não posso trabalhar. Não, mesmo no último. Não ia pegar bem, não ia dar certo. A gente vai lá e faz. Então, eu acho que é um pouco esse espírito, sabe? De enfrentar desafio, de correr atrás, de, enfim... tá sempre, assim, surpreendendo positivamente, né? E aí, o quanto que O isso seu te moldou gestor. também agora na posição que você está para poder olhar para os... Então, estagiários do iFood, atenção, vocês estão sendo observados ou não? Como é que é essa relação agora que você tem de olhar para os talentos, assim? Eu acho que é bem o que a Mônica falou. Acho que passa o tempo, a gente... Tem muita coisa que acontece, né? O conhecimento técnico, ele evolui, as tecnologias, agora a gente tá falando quem domina AI, quem não domina. Então tem essa parte que também vai evoluindo, mas a curiosidade, essa coisa do brilho, a vontade de fazer a garra, né? São características de pessoas que vão evoluir nas suas carreiras, né? Tem aquele interesse genuíno de aprender. E conforme o acesso à informação agora está muito mais fácil, né? Muita gente agora fica num comodismo, né? Então... A gente tinha restrições lá atrás, mas eu lembro também que eu estava numa posição que eu dominava, sei lá, mexer no Excel. Mas para quem veio antes, dominava outras coisas que eu não dominava bem. Por exemplo, os fundamentos de remuneração, assim, tinha gente que falava, Lília, a gente fazia tabela salarial na mão. E eu falava, nossa, eu faço no Excel já, assim. Então, aí agora que evolui para AI, eu tô vendo uma nova geração chegando, que domina novas ferramentas, mas que os conceitos, os fundamentos, eles ainda estão ali, né? A gente vai ter que aprender junto, e as perguntas que a gente faz, e também questionar se aquilo tá fazendo sentido ou não. Então, para mim, os novos talentos que estão vendo, quando eu olho para alguém que tá iniciando uma carreira, ou que tá evoluindo, é bem isso, assim, essa capacidade de olhar, de querer aprender, de ir atrás, que me lembra um pouco também quando eu era estagiária, porque eu até tava lembrando esses dias, falei, nossa, se eu fosse estagiária, com tudo que tem agora, AI, eu falei, nossa, eu ia fazer um estrago. Porque eu falei, caramba, eu tinha o Google lá pra fazer alguma coisa, agora tem tudo isso aqui, isso deve ser muito legal, mas ao mesmo tempo é muito complexo, né? A gente abriu uma turma agora de estágio no iFood específico para AI, eu tive a oportunidade de participar das entrevistas e a barra tá super alta. É uma turma que tá vindo, assim, já com muito conhecimento, uma visão de mundo diferente da minha, assim. Então, tá sendo interessante, assim, acompanhar essa nova geração, e os talentos que vão se diferenciar vão ser aqueles que trazem esse soft skill de interesse, de curiosidade, de garra, né, de querer aprender, independente agora de todas as facilidades que tem. E um outro ponto também, que a Mônica falou, e ela tava falando aqui, eu tô lembrando, depois eu te mostro, tá, na minha bolsa ali. Eu tava arrumando a minha casa, tava contando pra Feira essa história. Não, você vai pegar e vai mostrar aqui. Ai, vou mostrar aqui? Vai. Sério mesmo? Alguém consegue pegar na minha O bolsa? Emerson tá preocupado com o que? Não, pode Opa! mostrar. Ó, Eu quero a foto também do tablet traz a lá minha em bolsa cima, aqui, porque se daí a puder gente trazer. coloca a hora que as sim, pessoas estiverem vendo. Sim. Eu tava Pode arrumando... trazer. Pode trazer a bolsa, Traz a eu bolsa. já abro aqui pra mostrar. Tava arrumando meu escritório, a gente tava reformando, e aí eu abri uma caixa que tava cheia de coisa. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Eram várias coisas... Ai, desculpa, gente. Imagina. Várias Obrigado, coisas né? que eu tinha guardado da época do banco, né? Então tinha um monte de papelado e tudo mais. E aí, na hora que eu puxo um negócio, cai isso aqui. Aí eu falei, gente, o que é isso aqui que eu guardei? Eu nem estava guardando. Momentos vou de começar tensão. Agora eu lencinho, mesma pega o tô... lencinho. Ó, olha isso aqui. Eu vou Preocupada trazer, vou aqui. expor aqui, tá? A estratégia salarial do HSBC. Mas, ó, uma carta de dezembro de 2011, que é da minha promoção para especialista, que foi um marco, assim, porque quando a gente virava banda 6, né, que era especialista, você deixava de ser elegível ao PPR e virava bônus. Então, caramba, agora eu vou ter bônus, né, que era o bônus discricionário. Então, assim, foi para mim um marco, assim, o dia que falou, nossa, foi ser promovido para especialista.
Vou falar o salário, tá? Incríveis. Você tá recebendo um aumento de 15% e seu salário agora, em janeiro, vai virar R$4.000. Pô, R$4.042. 42. Quando eu vi isso aqui, eu falei, ganhei na loteria. Meu Deus, eu falei, olha só, vou ganhar R$4.000. 12 paus, Lilian, hoje. 11, 12 paus. Não, era muito dinheiro. Gente, mas 4 mil em 2012. É isso aí, cara. Era muito dinheiro. Não, e foi um aumento de Salário? 15%. 15%. Aí, só que esse não é o detalhe, depois não sei se vai dar pra focar aqui. Qual que é a câmera? Aqui, ó. Essa é a cartinha, tá? A Mônica sempre escrevia alguma coisa na carta. Então, não era uma carta assinada digitalmente. Ela sempre fazia isso, né, com as cartas. Então, é que ela escreveu, parabéns, conto com você em 2012, abraços, Mônica. Mas esse detalhezinho, assim, de escrever, só essa atenção, assim, pra mim foi algo que marcou. Porque a Mônica sempre foi de mandar cartõezinhos pra todo mundo. Ela sempre escrevia no fim de ano, Natal e tudo mais. E aí, eu achei essa foto. Olha, não é nem uma foto, é uma coisa impressa. Que nesse ano, também, 2012, eu ganhei um prêmio na época de... Que legal. Eu não lembro o que Você é talento, hein, Lilian? Ah, não sei. Não Sei se é isso. Não sei se chega a ser talento. Não, mas fazer alguma coisa. Aí eu tinha ganhado uma bolsa de estudos na FGV, que era um curso online, e um jantar especial. E esse jantar eu nunca vou esquecer também, que foi num restaurante super chique lá de Curitiba. Chique, né? Que até hoje esse restaurante existe, e é o restaurante favorito das crianças também. E a gente come o mesmo prato que eu comi no dia que eu fui nesse jantar especial. É muito legal. Olha. Então, tem essa, não é nem a foto, eu imprimi isso aqui, porque na época não dava pra... Ó, tem a Mônica aqui atrás. A Lilian não mudou nada. Mudei nada, gente. Aí o cartão você que é o foi mais apresentar isso aqui, ó, eu acho que você ainda ganha uma bolsa de estudos na FGV. Eu acho que ainda ganha. Olha lá. Vai que eu cheque, né? E aí, esse cartão que eu achei, ó, Dear Lili, ela me deu em 2000, aí eu fui olhar e falei, meu Deus, 2016, 10 anos. Que foi quando a gente, né, teve a venda do banco. A Mônica ficou no HSBC e eu fui pro Bradesco. Só que a gente trabalhou muito na transição, né? Teve um projeto importante que a gente trabalhou. E aí, o que ela escreveu? Por isso que quando eu ouvi ela falou, nossa, é o que tá escrito aqui. Ela falou, você é uma das pessoas mais especiais que eu conheço, tem um brilho no olhar, a alegria da juventude e muita serenidade e equilíbrio, né? Foi um privilégio trabalhar com você, muita sorte, sucesso no futuro. Beijos, carinho, Mônica. Eu falei, caramba, que legal isso aqui. E aí eu lembro que essas pequenas coisas de escrever, de mandar cartão, talvez inconscientemente deve ter me influenciado, porque hoje eu tenho o costume de fazer isso com liderados. Tô até me emocionei aqui. Quando às vezes eu dou um livro para alguém, eu sempre escrevo alguma dedicatória, um cartão especial, escrito mesmo, e não uma mensagem ali. Mas que para mim marcam, porque tudo passou, né? Mas ficaram as lembranças, e eu lembro desse cartão, e não sabia que eu tinha guardado, né? Eu sabia que estava em algum lugar, mas não lembrava onde estava, e estava lá junto com as coisas do banco. E essa carta de promoção foi a única que eu guardei, porque foi justamente a que fez a transição de analista para especialista, foi um marco, assim, para mim. Então, acho que são lembranças legais. Eu falei, quando eu vou levar, porque acho que vai ser legal pra te mostrar aqui também. Que legal. Bom. Tá vendo? Isso é aquele... Legal. Quando a gente fala de remuneração, né? Tem aquele salário indireto, ou então... Salário emocional. Salário emocional. É isso, gente. É isso, é o salário emocional. Pequenos gestos. Não, e você vê, aqui tinha um salário, né? Mas também emocional, porque eu tava vendo aqui, tá escrito Lilian Kazama, digitado, mas você escreveu Lilian à mão, né? Eu acho que é um cuidado, um carinho muito especial. Você sabe que a gente... É engraçado, porque a gente lida com recompensas o tempo inteiro, né? Em casa, aqui, ou seja lá, tudo a gente, no fundo, quer dar a alguém a condição. Eu deixei a foto aqui porque... Veja, isso aqui é um modelo de recompensa que você nunca mais esquece. Não. Tem um registro desde a foto, desde fazer um cartão como esse. Então algum publicitário, marqueteiro lá dentro desenhou algo que marcaria a tua vida, você registra numa foto e bota pra rodar. Mais do que o curso que tá lá dentro. E olha o jantar no que se desdobra depois de ser o restaurante da família. Né? Isso é muito doido, cara. Mais de 15 anos já. Então, marca a gente. Então, é bem isso, né? A gente fala de tantas coisas de reconhecimento. Então, esses pequenos gestos moldam a gente. Vira influência. Vira depois algo que a gente replica, né? Como eu replico hoje, por exemplo, pro time. E vai extrapolando. Então, até essa história também da faculdade, eu contei essa história pra ela, como influenciou, inclusive, a minha família, né? Quando eu falo com a minha mãe sobre isso. Então, Tua mãe fez faculdade também agora. Tá terminando. Último ano. E também, graças a essa história que a Mo compartilhou aqui, porque minha mãe também tinha um sonho de fazer faculdade, nunca tinha conseguido fazer, e numa conversa com ela, eu falei, mas por que não? Não, mas já passou meu tempo. Eu falei, não, eu conheço uma pessoa que está começando agora, ela tinha tudo para falar, não, acabou aqui, não, ela tá fazendo faculdade de Direito, vai seguir uma profissão, dá para fazer sim.
será? Minha mãe ficou meio assim, falei, não, eu vou. Aí contei toda a história, fez vestibular, e ela tá agora no último ano já, terminando, fazendo estágio. O que sua mãe tá fazendo? Pedagogia. Pedagogia, Vai fazer estágio, tá fazendo estágio, Gente, e vai iniciar uma carreira nova agora, né, numa idade que pra ela já terminou, já não vou Ela começar. tá fazendo estágio agora. Tá fazendo estágio. O que ela te conta do estágio? Eu quero ouvir também, porque você fez estágio. Eu fiz. Como é que é nesse momento da vida uma senhora estagiária? Da diretoria Isso ao dá estágio. livro, hein? É. Isso dá filme. Dá filme. Porque Dá geralmente né, de estagiário a C-level, né? No caso, e você fez o caminho inverso, né? Pois de C-level a pois estagiária. Como é que é? Conta você, depois quero ouvir da eu Mônica quero também. ouvir a história da Mônica. Da minha mãe, como é pedagogia, então ela faz estágio numa escola. Então é o contato com as crianças, né? E ela é vó, né? Então ela falou, Lília, eu vejo os alunos, eu lembro das crianças. Então eu cuido dos alunos como se fossem os meus netinhos, né? Tem todo aquele carinho. Acho que para ela o que é um desafio, assim, é porque é uma posição de aprendiz. Então ela tem que fazer os relatórios, né? Ela tem que prestar a conta para a pessoa que é a supervisora ali, enfim. Então, é uma coisa que você coloca numa posição ali que você tem que, né, realmente, eu estou aprendendo aqui, né, não que ela tem toda a experiência do mundo com criança, né, criou filhos, netos, etc., mas ali ela está como estudante de pedagogia. Então, para ela é um desafio isso, mas ela fala, é muito rico, assim, como a pessoa vai evoluindo, né, quando estuda, e não só pelo acesso ao estudo, mas como o mundo também se abre de uma forma diferente. Então, hoje as conversas que eu tenho com a minha mãe são conversas super profundas, assim, sobre educação, né? Ela começou agora a usar a IA, e aí legal. Tudo que ela precisa, ela, não, já testei aqui no ChatGPT, então cria uma nova, assim, um novo caminho, né, de pensamento que é interessante observar, assim. Então é uma experiência, acho que um pouco mais da educação, mas acho que a experiência da Mônica é um pouco diferente. Né, Quando você faz faculdade, a maioria das faculdades exige um período de estágio, né? Então, no direito também tive que fazer estágio, fiz estágio em 2 escritórios, né? E aí, assim, eu lembro que num dos escritórios, eu fui entrevistada passei por um processo de seleção, fui entrevistada por praticamente todos os sócios do escritório e tudo mais. E ele perguntou, mas você tem certeza? Mas você tem certeza que você vai querer ser estagiária? Eu falei, vou, né? Ué, assim, é uma profissão nova. Então, assim, você tem que ter, acho que, humildade, sabe? Para entender que não dá para pular etapas, que você tem que começar do começo mesmo, né? Talvez, acho que o que tem de diferença é que talvez a sua curva de aprendizado seja diferente. Você tem uma curva de aprendizado mais rápida, né? Isso eu percebi ao longo da faculdade. Então, assuntos que para mim são muito comuns, porque pela experiência no mundo corporativo, para o aluno que tem 18, 19, 20 anos, é diferente, óbvio, né? Então, você acho que acaba tendo um aproveitamento talvez mais acelerado, né? Eu tive um CEO que foi meu chefe, que ele falava assim, Mônica, a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Então, você tem que seguir etapas, né? E é isso. Então, eu acho que eu encarei essa fase de estágio como uma etapa natural que a gente tem que passar se a gente visa lá na frente o que a gente quer, né? E faz parte do processo. Tem que vestir a sandália da humildade e começar de baixo mesmo. E vamos que vamos. Quando você começou, então, a estudar, recomeçou nessa jornada como estudante, a sua filha estava também iniciando a jornada também de faculdade e tudo. Então, vocês meio que viveram a mesma época de juntas. Barzinho, de sinuca. Ia jogar sinuca, Como é que é? Você levava a tua mãe pra jogar sinuca? Nas festas, mais ou menos, mãe, até aqui. Aqui em casa a gente troca, mas lá... Exatamente. Como é que foi contar em casa pra ela? Como é que foi essa reação e viver esse momento juntas, assim? O que você ensinou pra ela? O que ela te ensinou, te lembrou de como era curtir essa fase? Então, na verdade, assim, temos que fazer um parênteses aqui. Eu entrei na faculdade em fevereiro de 2020. Em março de 2020 começou a pandemia. Então, eu tive, inicialmente, um mês
de aula presencial. E aí depois foram 2 anos e meio de aulas online, né? Então, metade da faculdade foram aulas online, a outra metade foram aulas presenciais. E a Isabela também passou por isso, né? Então, a sinuca era em casa, vocês duas. Então, assim, ela no quarto dela, eu no meu escritório, e a gente fazendo aulas online, né? E aí, o que eu senti, tanto no caso da Isabela, quanto no caso dos meus amigos da faculdade, que esse ensino online é muito difícil para você motivar o aluno, para prender a atenção do aluno. Eu era das poucas alunas que abria a câmera, sabe? A maioria deixava fechado. Como é né? no seu time também é assim hoje, imagina a galera que abre a câmera. Vocês fazem abrir a câmera ou não? Não, é natural, acho que como todo mundo já tem Depende costume de da abrir, acho que pode Entendi. ser. Né? Não, acho que hoje em dia, acho que já... A sua né? câmera ficava aberta, Isa? Depende da aula. Aí, é isso, cara. Hoje em dia você não faz alguém abrir a câmera assim, imagina. Então, assim, eu acho que esse foi um desafio dos meus colegas da faculdade, e assim como da Isabela, que é esse primeiro período da pandemia, quando também tudo era novo, uma insegurança total, desconhecido, sabe assim? Então, foi, assim, um período, digamos assim, desafiador. Foi desafiador para as próprias instituições de ensino, que também não estavam habituadas, né, com isso. Mas passa, né? Mas depois, no finalzinho, você viveu o campus. Não, então, aí depois de 2 anos e meio, voltei pro campus. Eu lembro de um colega meu da faculdade, que nesse começo de pandemia, né, ele falava assim, ai, Mônica, eu acho que eu vou parar a faculdade, porque eu não estou aproveitando, eu queria vivenciar o campus, eu queria, sabe, ter essa experiência. Aí eu falei para ele, então, veja bem, se você for para outra faculdade, você vai estar na mesma situação, né? Porque todas as faculdades estão nesse modelo online. A gente não sabe quanto tempo que vai demorar esse processo. Então, assim, vamos, segue, vamos embora. Não é hora de ter esse tipo de... fazer esse tipo de mudança. Não, porque assim, as opções quais são? Ficar em casa sem fazer nada. Não dá para trabalhar também, porque também estava naquela época que você não conseguia trabalho também. Então, vamos fazer do jeito que dá, né? E aí, depois, um tempo depois, ele me agradeceu. Ele falou assim, ainda bem que eu não larguei a faculdade, porque teria sido uma decisão não tão legal, assim. Mas depois que 2 anos e meio, voltando para o campus, foi muito mais legal, E a minha primeira faculdade foi administração de empresas. E era uma faculdade. Em Direito, eu participei de uma universidade, que é totalmente diferente. Você está num campus. Qual universidade? Eu fiz Mackenzie agora em Direito e eu fiz GV quando eu fiz administração, né? Então, GV é uma escola de administração. Então, o curso de administração. E no Mackenzie, não. Você está no campus, que você tem... Primeiro que o campus é maravilhoso, é belíssimo. Fica em Higienópolis, em São Paulo. Tem uns prédios tombados. É lindo, lindo, lindo. E você tem essa convivência mesmo do contato pessoal com as pessoas, com os professores. Eu acho que todo mundo passou a valorizar mais o contato pessoal depois da pandemia, né? E o rendimento na aula é outro. Então, acho que eu tive 2 experiências, né? A experiência de estudar online e a experiência do presencial e... Sem dúvida nenhuma, o presencial é muito mais legal. Essa conversa presencial é muito mais legal se cada um tivesse na sua telinha, na sua casa, né? O ser humano Acho é um que ser social, né? outra. Não tem como a gente fugir disso. Acho que as pessoas se adoecem. Algumas hipóteses, né? Mas uma delas é porque a gente está abrindo mão de algumas coisas que são essenciais à vida, assim, né? Eu também dou valor a isso. Eu gosto de fazer uma ligação, sabe? Eu gosto de coisas mais... Ai, cara, não, mas eu já disse pra você. Ele entrou na categoria de pessoas da minha vida seleta, que pode me ligar sem perguntar se pode ligar.
Porque agora é assim, né? Você não pode ligar mais pra alguém, certo? Você liga pra alguém... Não, mas você manda uma mensagem se alguém me liga assim, sem perguntar, eu já penso, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu vou atender, mas assim, né? Não é normal, né? Mas não é normal. Aí ele entrou, então assim, do meu marido, né? A babá do meu filho, né? Porque daí meu filho não usa telefone ainda, né? o Emer, meu pai, são pessoas que assim, ligou, não precisa, eu vou atender, senão eu vou ficar assim, vou esperar chegar, vai chegar um WhatsApp. Vai chegar um WhatsApp, vai lá o nível, né? Entende? Então, isso a gente... Esse é o ponto. E eu nem sou geração Z, é que eu tô também num limbo ali, né? Mas é uma parada que, pô, o telefone pegou. Pizza eu pago a taxa do iFood. Obrigada. Nós fizemos uma reunião esses dias. Ele liga, ó. Eu ligo também, se eu precisar. Como eu assim? gosto disso. Pedir pizza ligando? Não. iFood, eu pago com certo? A gente usa todo aplicativo, né? Sim. Mas geralmente atrasa. E aí atrasa e a minha esposa diz assim, cara, pô, tá demorando. Eu falei, liga no restaurante. Ela falou, você tá maluco ligar no restaurante? Como assim? Eu falei, liga no restaurante, cara. Tipo, pô, tudo bem? Fiz um pedido aí no iFood, tá lá, tal. Pô, beleza, brigadão, valeu. E ela falou, mas o que vai mudar na vida do cara? Eu falei, cara, talvez é um senso de urgência. O cara assim, passa a pizza pro cara, mano, acabou de ligar aqui, não sei o que. Não, tal. eu já entro no iFood pra cair nas estatísticas. Não sei se tem, mas na minha cabeça tem uma estatística de abertura de chamado, sei lá. E na minha cabeça tem... Então, vozes da sua cabeça. Eu já aciono lá, porque eu penso, vai ficar registrado isso aqui. Eu acho que tem que ir pelos dois caminhos. Mônica, mas eu vou dar um... gigante, vamos voltar. Eu vou dar um reporte, por exemplo. Nem todo mundo chega a uma idade que tenha muita experiência como a tua e é gente boa. Tem alguns que não são. Por exemplo, na minha sala de aula tinha uma pessoa mais velha, só que não era maneiro. Por que não era maneiro? Porque ele não sabia lidar com o conhecimento que ele tinha. Então, toda vez ele escancarava o conhecimento ou dava carteirada, ligado? Aquele cara, tipo assim, lá vem o fulano, vai dizer que não sei o quê. Aí esse cara, na época, ele tinha sido tipo um gerente comercial de empresa. Aí, velho, começava o papo e já falava, não, porque é o seguinte, eu colocava lá, isso aí, professor, não sei o que. A gente fala, ih, lá vem o cara. Então ficava um sujeito chato, tá ligado? Você vai pedir recomendação pra esse cara? Jamais, eu quero distância dele. O que você tá me dizendo agora é, a sandália da humildade, se essa a reflexão, é porque você tem condições, e ser humilde não é se colocar abaixo, é se colocar na mesma altura. Então, quando você resolve entrar na sala de aula e alguém vem e diz que vai desistir pra você, você consegue reverter uma história dessa, é porque você vem, se coloca aqui. Você não diz assim, cara, eu sou melhor que você, eu tenho mais experiência, eu já passei por isso, cara, continua. Não, vem cá. Eu sinto o que você está sentindo, eu te direciono e construo em você a condição de pensar sobre isso e falar assim, vou dar um passo atrás. Pô, já era, ganhou, eu quero estar perto dessa pessoa, né? Nem todo mundo consegue. E eu acho que, principalmente, a caminhada, a Lilian é uma diretora agora, tem uma posição como a que você tinha lá atrás quando vocês se conheceram. Se a gente consegue carregar alguns desses valores e princípios, a gente faz com que as outras pessoas queiram estar perto da gente. E, de fato, ser líder é isso hoje, né? Você tem que pegar teu celular para direcionar as pessoas, resolver. Tem aspectos técnicos? Tem, mas tem de direção espiritual. Hoje tá faltando muito disso, cara, também, né? Então, eu já tive experiências negativas, mas tem pessoas mais velhas que eu gosto pra caramba e falo, cara, fui criado assim, né? Eu me lembro, minhas avós sempre moraram comigo, assim, então os momentos que elas já chegavam no finzinho da vida, minha mãe trazia pra morar junto e a gente... Então eu sempre convivi com gente muito mais velha e aí você desenvolve um jeito de falar de diferente, de olhar e de experimentar, né? Como dá saudade, eu lembro da minha avó e falo, cara, como hoje, talvez com quase 40, eu saborearia algumas conversas de um jeito melhor, né? Mais fácil. Mas tudo é vida. Mas uma coisa que eu aprendi nas conversas que eu tive com a Mônica agora, dessa fase nova dela, né? Como que a gente olha pra nossa... A partir de agora, pra frente, eu vou talvez ter outras carreiras, né? E vai ser uma realidade a partir de agora, né? Então, geralmente a gente tinha uma carreira linear, que daí tinha um momento de aposentadoria e acabou. Agora a gente vai entrar num momento... processo de recomeçar que vai ter vários recomeços. Não vai ser um ou dois, talvez vão ser vários, né? E aí, como é o caso da minha mãe agora que tá vivendo isso também. Só que foi muito emblemático. Acho que uma conversa que a gente teve num jantar, eu falei, nossa, Mônica, eu não sei se eu ia ter paciência de começar uma outra faculdade, com um monte de gente, né, mais nova ali. E eu tava olhando muito pelo lado mais pessimista, assim, de, nossa, né, preguiça. E ela trouxe um outro, Lilian, é muito legal conviver
com a turma agora que tava... E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, eu tava olhando pro outro lado, da preguiça, e ela no lado do, nossa, aprende demais, tem um outro ambiente que você vive que impulsiona para um outro caminho. Então, é legal ver esse exemplo, né? Que não é só, decidi fazer outra faculdade. Porque ela poderia ter continuado lá no online mesmo, fazer aquilo, formar e tá tudo certo. Não, ela viveu mesmo. Não é teu campus, diploma, né? Viveu. Curtia. Você fez uma viagem, né? Fora, internacional com a turma, né? Também. Uma das experiências que eu tive na faculdade foi eu fui fazer um curso na faculdade de Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, que é bastante renomada nessa área de direito, né? E foi uma turma da faculdade e, sério, foi uma experiência maravilhosa, eu e a garotada toda, né? Então, algumas amigas minhas da faculdade que foram, né? Elas falavam assim para mim, nossa, Mônica, minha mãe tá muito feliz que você vai, porque agora ela tá mais tranquila, de me deixar aí sozinha lá para Portugal. Aí era né? tipo assim, a mãe mandando, onde você tá? Tô aqui, ó, e o passe era o quê? A foto com a Mônica. Ela já guardava umas 4 fotos comigo, com a tá Mônica, com Deus. Tá com a Mônica, mas tá... Tá comigo, Não, tá com gente, Deus. foi muito legal. E assim, a gente participou de um treinamento lá, e eram equipes, a gente participou de uma competição, tal, foi muito legal. A Mônica partiu balada, galera. E eu passei meu aniversário lá, né? E eu lembro eu fui com 8 colegas comemorar meu aniversário. Então, assim, gente, isso é uma experiência única, sabe? Você sentir esse carinho pela moçada, né? Legal. E eu acho assim, isso eu aprendi quando eu fui mãe, né? Porque quando você trabalha, profissional, etc., você convive com pessoas assim, mais ou menos da sua idade e tal, e você tá meio desconectado com o que está acontecendo na nova geração. Mas quando você tem filho, você acaba vendo também as coisas pela perspectiva deles, né? O que eles gostam, o que eles estão ouvindo. Para se conectar, né? Você acaba tendo você acaba sendo exposto a um outro tipo de ambiente. E quando você vai para a faculdade com um pessoal mais novo, é a mesma coisa, né? Então, você vê como é que é essa dinâmica, o que motiva eles, tal. E, assim, ao contrário do que muita gente fala, que a gente tem essa geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Não foi essa a experiência que eu tive. A experiência que eu tive foi conviver com um pessoal muito jovem, mas, assim, muito engajado, que estudava, trabalhava, fazia estágio, né? E então, assim, sabe, tinha uma jornada super intensa e no dia seguinte estava lá, sabe? Sabe o que eu acho que é o... Perdão, pode continuar. Desculpa. E um pessoal muito colaborativo, sabe? Muito colaborativo. Então, eu não senti, pelo menos foi essa minha vivência, não senti nada na linha de competição. Eu senti muito na linha de colaboração. Eles me ajudavam muito a entender como é que funcionam novos aplicativos que eu nunca tinha ouvido falar. E então é interessante. Eu acho que enriquece, te enriquece. Porque eu acho que você não me parece ser a pessoa que começa uma conversa. Não, mas na minha época era muito melhor. Por isso, essas na são as pessoas minha sentindo que época, tá perto. Isso aí na minha época, nossa, isso aí. Porque começou na minha época, você já fica, lá vem. Era melhor mesmo, era tudo melhor. É quando a pessoa já perde o senso de aprender, de ou aprender, ter a porque é uma curiosidade pessoa pelo que novo. parece que já né? passou por tudo, e tudo que você tá passando é repetido pra ela, né? Então acho que é isso que faz com que a gente perca o interesse em conviver, às vezes, com um diferente. Porque Exatamente. é uma sensação de que eu não tenho nada pra oferecer pra essa pessoa. E no fundo, todo mundo tem um desejo íntimo de ter algo pra oferecer pra alguém. A gente quer receber coisas das pessoas, mas todo mundo quer se sentir significante. E acho que quando a gente convive com pessoas que põem a gente nessa posição de insignificância, do tipo, já passei por tudo, isso eu conheço. A maternidade é muito disso, né? Às vezes você tá passando por um negócio que você fala, meu Deus, é o fim do mundo, que eu tô vivendo aqui. O Lucas, uma vez, o meu filho, 1 ano e meio agora, começou a me bater. Nossa, passava que eu falava, meu Deus,
que eu vou fazer? O que eu faço com uma criança de 1 ano que me bateu? O que eu vou fazer? A referência na minha cabeça da minha mãe, eu já ia me levar pro banheiro, me dar um beliscão e falar, ó, é o seguinte, eu falei, eu não vou fazer isso. Aí, assim, as referências da minha cabeça eram essas. Eu falava, e agora? Pra quem que eu pergunto? Aí você vai lá pras mães premiums, né? Sempre tem mães premiums ao seu redor. E aí você fala, espera crescer. Espera... Pior coisa que tem. Pô, eu tô querendo, sabe... Me ajuda, tipo, sabe? Eu só queria um acalento que dissesse assim, puxa, eu sei, é muito ruim, porque você se sente assim, tô dando tudo pra essa criança. Meu, eu dei meu corpo de casa pra essa criança e agora ela tá me batendo. É uma forma de se expressar. Eu só queria alguém pra me explicar, sei lá. E aí a pessoa fala, espera crescer. Isso aí já passei, isso aí só piora. É a pior coisa. Eu acho que quando a gente lida com alguém de mais idade também, a pior coisa é você sentir que o que você vive não é importante, né? De certa forma. Quando essa pessoa de mais idade carrega esse lance que não é o que a gente tá dizendo, né? O oposto, com certeza o oposto do que você fez, né? Muito difícil. Hoje, depende da idade. Tem gente de 15, 20 anos que também não consegue ouvir, que também não consegue se colocar. Que é o malandrão, né? Isso aí é golpe, isso aí não sei o quê. Eu sei fazer melhor. Isso aí também, esse cara também é chato não pra tem caramba. idade pra ser assim. Se você é esse cara aí chato pra caramba, saiba que você é chato pra caramba. Mas a Lilian estava falando de IA, né? Então, uma das coisas que eu vivenciei na faculdade foi o aparecimento da IA. E como que ela ajuda, digamos assim, no estudo. E como as instituições de ensino precisam aprender a lidar com essa nova realidade. Porque é totalmente diferente também, né? Quando eu estava estudando, eu estava começando, então não era nada assim muito ainda impactante. Mas, se você pensar hoje em dia, né, o papel que os educadores têm de como que eles podem, assim, usar os recursos de IA, como que ensina isso e como que os alunos... como você instiga a capacidade de raciocinar e não deixar a coisa ficar no automático, né? Então, acho que é um desafio para os educadores bastante grande. Eu estava lembrando, acho que a gente viveu isso quando o Google também se popularizou e o Wikipedia. Ctrl+C, Ctrl+V. Todo mundo parou de ir para a biblioteca fazer pesquisa, vou pegar lá no Wikipedia, né? E era o terror dos trabalhos, né? Porque daí as pessoas não faziam referência e virava plágio e tal. Acho que a IA agora ajudou ainda a potencializar mais e é engraçado que eu estou fazendo um curso de IA, e aí tem trabalhos para entregar. E aí como que agora até as normas tiveram que se adaptar, porque você pode citar, por exemplo, o ChatGPT. Aí a forma de citar tem até agora já o padrão, né? Você cita lá o ChatGPT, qual o prompt que você usou, qual foi a data, e eu falei, caramba, é uma evolução. Porque até quando as referências da ABNT também mudaram para você citar um site, alguma coisa que você encontrou lá, também teve que ter essa evolução. Então é uma questão agora que vai mudando, né? E moldando a educação de uma forma diferente. Assisti recentemente uma palestra sobre IA de uma educadora e ela estava comentando que em algumas matérias, era por acaso uma faculdade de tecnologia, que algumas matérias o que eles estão analisando nos alunos é o prompt. Qual foi o prompt? Entender a linha de raciocínio. Qual foi o raciocínio utilizado? Porque, no fundo, assim, a IA, ela, assim, você tem que saber perguntar. Você tem que ter o raciocínio por trás, porque senão vai sair quase naquela coisa, né? prova de matemática que você tinha que deixar a conta do lado, né? Isso. Não dava só pra você pôr não põe o resultado, aquilo ali, você tem que aquilo ali era um né? inferno pra mim, por quê? Porque eu só queria que a Lilian pôs. Pra copiar a conta não dava, né? Aí aquilo ali dificultou um pouco a minha caminhada. O prompt não era legal, então. Mas esse lance das questões, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Agora, a pergunta exige repertório. Parece que não é fácil, né? Então, quando a gente vê o Sócrates ensinando isso e morrendo por conta das perguntas que ele fazia, porque ele provocava as outras pessoas, cara, como é assim? Não é tão fácil. Não é tão fácil montar um modelo investigativo. A IA tá derretendo o cérebro de quem não consegue mais... Tipo, 100% ele vive de IA. E eu acho que... Qual é o único problema disso? É que não existe um modelo de construção de repertório para você conseguir fazer um processo investigativo, ponto. Vou para IA. Beleza, é verdade. Ela substitui você é o robozinho.
Agora, o que ela admira nesse processo todo é que cada passo em que você faz uma pergunta e você cruza as informações, você dá a chance de aprendizado. Então, resta isso pra gente, cara. E a gente tem condição de fazer isso, de entortar o eixo, de fazer algumas análises emocionais específicas e buscar um recurso usando a inteligência, usando a força matemática. No fundo é isso, usando a força matemática que aquele instrumento dá, né? Então eu olho pra essa parada e falo, cara, o que eu continuo fazendo estimulo meus moleques? Vamos ler. Vamos buscar recurso, vamos ler filosofia, história clássica. É chato, eu sei que é. Mas, cara, isso vai te dar a condição de fazer as perguntas que os outros não vão fazer. E, no fundo, vai restar isso. É o senso crítico, cara, né? Que você se desenvolver. Tava lembrando aqui de um conselho que você me deu também lá atrás. Eu não lembro o que era exatamente a situação. Mas acho que era alguma análise, alguma coisa que tinha que fazer, entregar. E aí eu acho que fui apresentar. E eu devo ter falado assim, não, mas é óbvio que é isso. E aí eu lembro que a Mônica parou, olhou. E eu nunca vou esquecer. Esse foi, acho que, um dos melhores conselhos que eu recebi. A frase, o óbvio nunca é óbvio. E é uma coisa muito simples, mas às vezes a gente se apega a algo que a gente sabe e fala, não, mas isso é óbvio, e perde essa capacidade investigativa de questionar. Né? Então, deixa eu questionar, será que isso aqui tá fazendo sentido? Né? Que é um pouco do que a gente vive hoje com o IA. Você pega a resposta e você confia. Aí, esses dias atrás, eu até questionei uma resposta de um prompt lá que eu tava usando, e eu falei, você tem certeza disso? Aí ele, nossa, você tem toda a razão. É porque eles bajula, né? Dependendo, a IA, ela te bajula, ela fala que você tem razão, que você é maravilhosa. Então, esse o óbvio não é óbvio, eu carrego até hoje também. Porque o óbvio não é óbvio. Aí vamos investigar. Aí realmente tinha um furo lá e tal. Porque eu olhei e falei, não, isso aqui é óbvio que tá certo, né? Mas não tava certo. Então a capacidade da gente questionar, falar, vamos olhar mais um pouco e investigar mais, vai ser algo que vai diferenciar as pessoas que vão usar IA por usar e quem vai usar para realmente alavancar um pouco mais. Agora, assim, eu acho que o mundo profissional hoje, assim, o profissional tem que saber usar IA. Assim, então, assim, acho que não tem como não usar IA. Tem que usar IA. Só que tem que, porque vai facilitar muito, você vai ganhar tempo, mas não é também, né? Confiar 100% na IA. Você tem que, ela vai te ajudar. E sabe, olha que coisa interessante. Se a gente faz o mesmo paralelo. Estelionato no Brasil é um mercado que não para de crescer, né? E ele se ancora na dificuldade que as pessoas têm de fazer o que ele deveria fazer com a IA. Como, por exemplo, você viu o golpe do advogado falso agora, né? O sujeito te liga, teu processo está na internet, ele é online, etc. Beleza, isso é um dado público. Então o sujeito não tá adivinhando as coisas. Eu me lembro muito tempo lá atrás, começo do YouTube, os caras fizeram um vídeo muito engraçado. Eles iam numa praça, fazia rapidamente, falavam, me dá sua rede social, não sei o quê. O cara sentava e o cara começava a ler. Como teu filho fulano não sei o que, bonitinho, não sei o que, papai. A pessoa começava a ficar chocada. Caraca. Como é que você sabe tudo isso? Aí de repente caiu uma cortina, tinha um cara no computador falando assim, porque tá na tua rede social, cara. Você escancarou isso pro mundo. Você escolheu fazer isso. O advogado falso liga, chega e fala, cara, teu processo saiu. Qual o processo? O processo tal, cara, com a empresa tal, a gente fez um negócio, caraca, é isso mesmo. Então você transfere uma grana pra minha conta aqui que eu preciso fazer o próximo passo, tá aqui a grana. Pum, sumiu. Cara, peraí. Sabe, o lance é, peraí. Legal, mas por que eu tenho que te pagar? Né? Por que eu tenho que te antecipar algo? Entende? Esse é o mesmo modelo de você evitar ser um consumista às vezes, né? De dizer assim, tá, mas peraí, por que eu tenho que comprar isso agora? Eu saí de casa pra passear e tomar um sorvete e agora eu tô na Apple. Voltei a comprar um terreno. Porque no shopping tem nesses estandes de terreno, de apartamento, tudo. Aí você falou, só fui tomar um sorvete e voltei com um apartamento. Voltei com um apartamento num prédio que vai sair daqui 5 anos. Cara, pera. Não sair pra tomar essas... Então, esse processo investigativo é muito curioso. O cérebro sabota a gente pra caramba, pra ganhar alguns atalhos. Eu gostei quando você disse, a natureza não dá saltos. E a proposta do estelionatário é dar um salto. Dinheiro fácil. Tá. Então, se você traz isso como uma premissa, cara, metade das coisas estão resolvidas. Calma, não precisa ter velocidade assim, né? Mas essa coleção de coisas, Mônica,
é um negócio que não é fácil fazer. Eu admiro, sabe, quando senta alguém aqui do meu lado e fala assim, cara, a gente vai ter um papo maneiro, sabe? Porque é uma coleção de coisas que dá a condição de você dirigir a tua própria vida. E você sabe que isso da natureza não dar saltos me lembra da nossa conversa na prévia, que você disse que você dizia assim, em outra vida eu vou estudar direito. Sim. E que você nunca achou que fosse possível em algum momento com a sua carreira toda, né, em finanças, RH, tudo que por onde você passou, pensar assim, acho que vai ficar para outra vida. E como que foi esse momento, assim, de virada? Quero que você conte também um pouquinho das áreas que você atuou, por que o direito, de onde que nasceu esse desejo de estudar direito e desse não salto aí, né, de você entender os ciclos que se fecharam. Sim. E agora é um momento que eu posso me dedicar a isso. Então, na verdade, eu acho que é assim, quando a gente entra na faculdade, a gente é muito novo, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade e me formei com 21, ou seja, assim, isso é muito novo. E na época eu acabei fazendo administração, porque não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, e fui fazer administração, porque a administração é aquele curso que depois você decide para onde você vai. Ele te dá uma base bem geral, genérica, né? E beleza. E aí eu nunca tinha ouvido falar de direito. Quer dizer, óbvio, já tinha conhecimento geral, assim, mas não tinha nenhum advogado na família, não tinha nenhuma exposição a esse assunto, então nem passou pela minha cabeça. Minha cabeça passou administração, eventualmente engenharia, porque eu gostava de números também. E letras. Aquela pessoa que é um pouco, né? Gostei da sua cabeça. Você gostou, né? Aquela pessoa que é um tanto quanto, né? Assim, eclética, digamos assim. Mas aí eu acabei fazendo administração e eu queria trabalhar em recursos humanos, né? Dentro das áreas lá, eu achei que era mais legal. Mas eu consegui emprego num banco na área financeira de um banco. Na verdade, foi a criação de uma área de contabilidade gerencial, resultados. Foi o embrião dessa área. E aí falei, bom, então é o que temos para hoje, vamos lá estudar, trabalhar em banco na área de finanças. Você também queria trabalhar em finanças, né, Eu queria Lili? trabalhar em finanças e me colocaram no RH. Falei, que saco. A história é o contrário. A história é o contrário. E eu falei assim, então tá, então é aqui, né, vamos lá. Acabei tendo que fazer uma pós em finanças, porque meu conhecimento era mais genérico, tal, fiz carreira em finanças e fui indo, né. E aí, ao longo E aí, em algum momento, eu já tinha uma posição de reporte direto ao controller do banco, na época, e eu consegui uma oportunidade para migrar para RH, uma iniciativa de RH, de conhecer os talentos da empresa e tal, e o que você quer fazer, o que você gosta, não sei o quê. E aí apareceu a oportunidade, mudei para RH e comecei uma nova carreira em RH. Mas, então, tanto em finanças quanto em RH, e no ambiente de trabalho, você percebe que você, assim, não consegue trabalhar sozinho, você precisa trabalhar com outras equipes. Não é, sua área é um pedaço, né? Mas você faz parte aí de uma engrenagem e é legal você ter a exposição a outras áreas. E eu sempre trabalhei muito próxima com finanças e com o jurídico. No HSBC, a gente não se mexia se não fosse com o jurídico junto, né? Mas mesmo antes, quando eu trabalhei no Lloyds, também era assim, sabe? E aí eu comecei a achar, eu falei, nossa, esse trabalho deles é legal, assim, sabe? E aí começou essa coisa de, numa próxima vida eu vou fazer direito, numa próxima vida eu vou fazer direito. Mas aí o que acontece? A gente, hoje em dia, assim, a nossa expectativa de vida aumentou, né? Então, um belo dia, eu pensei assim, gente, eu não preciso esperar uma próxima vida, eu posso fazer nessa vida mesmo, né? Então, eu continuei com a minha carreira lá no mundo corporativo e tudo mais.
E depois de 36 anos de carreira em mercado financeiro, ininterrupta, que isso é um marco por si só, né? Chegou o momento de encerrar esse ciclo no mundo corporativo, né? Aí eu tinha oportunidade, a posição que eu estava no banco, ela acabou sendo redefinida, a posição em si ia ter um downgrade, então eu ia ficar muito pesada para a posição, e aí me sugeriram aplicar para uma outra posição fora do Brasil, porque no Brasil não ia ter uma posição para minha senioridade. E aí eu pensei, falei, gente, a essa altura do campeonato, mudar de país, tal, não sei o quê, eu falei, acho que não, acho que eu vou resgatar aquela ideia, né? Da outra vida E fazer direito. E aí eu me preparei para o vestibular, fiz vestibular e comecei a faculdade de Direito. E aí eu acho que assim, quando eu olho para trás agora, eu acho que assim, é um ciclo que eu encerrei, eu acho que eu, assim, fui muito feliz e aprendi muito, muito, muito nesse ciclo. E agora eu consigo aproveitar todo esse conhecimento que eu já tenho na nova profissão, sabe? Eu acho, então, não é que você é um recomeço do zero. Não, você parte de um conhecimento adquirido que você já tem e você vai evoluir. Você vai, sabe, dar uma continuidade, né? É a tua terceira carreira, então, se eu pensar, né? Porque finanças, RH, eu tive agora... Não, quer dizer, quem contratar a Mônica agora vai... Você senta com uma pessoa, 3 em 1. Ela tá Vai com ser 3 com departamentos. RH, com finanças e com jurídico. Pois é, tá vendo? Uma profissional. 3 em 1. Sim. Você sabe que Com múltiplas habilidades. Exatamente. Eu gosto de acompanhar MMA e tem um brasileiro que é A minha campeão. cabeça assim, onde ele vai Calma, chegar? mas- Eu quero ver onde ele vai chegar, gente, mas tudo Aqui, bem. minha cabeça é um monte de fio que se embaraça Desencapado, e né? um encosta no outro e manda uma mensagem. Vai mandar uma mensagem agora. Nós temos um brasileiro campeão que é o Poatan, Alex Pereira é o nome dele. E ele começou no MMA com 32 anos, que é uma idade totalmente atípica, porque tem gente que tá encerrando a carreira no MMA com 32 anos. Só que ele é um cara que ele começou a fazer kickboxing, acho que com 18, 20, foi campeão de uma porrada de coisa, e depois vai pro MMA. O lance é que ele tem principalmente quando ele foi pro MMA, ele precisou aprender jiu-jitsu. Então, ele entrou como você, estagiário. Imagine botar uma faixinha branca e falar assim, tá, vou me preparar porque os caras são tudo... Cara, os caras têm experiência, desde pequeno lutando isso. Só que a inteligência corporal que existe num cara que já fez faixa preta de um esporte, ele consegue levar pros outros, ele muito rapidamente consegue atingir o ápice que alguém demoraria 20 anos. Como talvez você demorou todo esse tempo para chegar no topo de um conhecimento da performance que você podia estar, e de repente você faz um gráfico e você dá essa volta e no direito, pum, você alcança rapidamente, porque a tua inteligência motora, psíquica agora nesse caso, memória muscular, muito obrigado, ela consegue favorecer esse tipo de coisa, sabe? É óbvio que também é uma mente em exercício, porque a mesma coisa que ele tá na academia e o cara tem o mesmo prazer que ele tinha com 18, com 32 e agora 36, 37, de ter esse prazer, eu quero ir pra academia às 8, sair de lá às 5. Cara, é a mesma condição. Então, se você não para, intelectualmente falando, você tem essa condição, que é o caso da tua mãe. Sabe, de falar, por quê? Por que vocês têm papos gostosos? Cara, porque ela não para. Ela tá querendo mais, tem sede, o cérebro tem sede. Toda vez que a gente expande, ele nunca mais volta ao mesmo tamanho. Mas é legal porque quando tem essa experiência já prévia, aproveita muito mais. Então hoje eu sempre lembro assim da faculdade, você até falou, né, eu fiz faculdade 17, 21, me formei. Nossa, hoje eu olho e nossa, mas tinha aquela matéria, putz, acho que eu não aproveitei tão bem, porque eu não sabia nada da vida ainda, né? Então, e agora quem sabe, fala, nossa, eu gostaria de ter voltado lá pra ter feito essa pergunta. Então, acho que tem um peso diferente, assim, um sabor especial, sabe? Da minha mãe, quando fala, ela tá estudando, e às vezes ela me manda mensagem, Lilian, eu tive uma matéria hoje sobre educação positiva. Olha, tem isso aqui super legal para aplicar com as crianças. Então, ela já associa com algo que ela tá vivendo, porque faz parte da vida. Isso agora, se você faz a faculdade ainda sem a vivência, é mais uma matéria lá, educação positiva. Então, é muito legal ver. E aí um dia ela me mandou uma mensagem e falou, nossa, eu acho que eu errei muito com vocês. Eu falei, não, a mãe não errou. A mãe fez tudo o que podia com o conhecimento que tinha naquela época. Agora, estudando, ela falou, nossa, eu podia ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Eu falei, não, que bom que chega nessa consciência, mas
não se arrepende do passado. O passado ajudou a chegar aqui. Exatamente. E agora você aproveita de uma outra forma. Então, é muito legal ouvir essa história, que é aquilo que eu tava falando. Quando eu fico refletindo, putz, cheguei agora aqui na minha idade, o que será que eu vou fazer agora? E aí dá aquela coisa, não, eu sempre lembro da história da Mônica, dá até aquele ânimo, assim, tipo, não, tem muita coisa pra fazer ainda, dá pra fazer muita coisa. Eu lembro de outras histórias, né, de outras pessoas notórias, enfim, tipo, pegar o caso do Roberto Marinho, né, também, que fundou a Globo lá com 60 anos. Claro que tem toda a história anterior, mas tem vários exemplos de pessoas que começaram algo, né, numa idade que poderia estar se aposentando, né? E você sabe, começaram numa idade que poderia estar se aposentando. Vamos fazer uma simulação agora. Você acabou de entrar no escritório, um escritório muito grande, né, certo? Vai começar lá. Primeiro que você já chega de Land Rover sendo a estagiária do escritório. Aí tem um negócio engraçado que as galera falam assim, caraca, essa estagiária, né? Já tá um passo à frente. Ela tá um 50 passos à frente. A estagiária tem até vaga dentro do escritório, né? Porque dá aquela employer branding, porque né? Às vezes o carro é melhor do que o sócio que tá lá e fala assim, meu, bota teu carro aqui dentro que vai chegar uns clientes, é legal, os caras, beleza. Mas aí chega um ponto que é interessante. Lília, vamos pegar reuniões, nosso caso agora. E você vai entender por que eu vou falar isso pra Mônica. Tem algumas reuniões que a gente vai trazer um cliente específico. E não necessariamente, às vezes você precisa ser um cara entendedor do produto, mas você precisa fazer uma condução maneira nesse papo, sabe? E aí tem um lance de vida, de pegar na mão, olhar nos olhos, conversar sobre a vida, trocar experiências, e no fundo a gente vai bater o martelo e vai fechar esse contrato aqui. Tá aqui, cara. Tipo, entende? Aí a gente olha e fala, putz, mas existe um conhecimento prévio que você pode ser o estagiário no escritório, mas para determinadas outras matérias você é sênior, cara. É verdade. Esse é o intercâmbio que eu acho que o Born, o jeito da gente compensar, talvez ainda ele não favorece pessoas mais velhas no mercado de trabalho, porque a gente ainda olha cadeira, valor. A gente não... E talvez isso já foi moda no início dos anos 2000, que é vamos recompensar pelas habilidades que cada um carrega. Mas como é que eu faço isso? Porque você carrega uma habilidade que nem sempre você vai usar no mercado de trabalho. Não sei. Mas existem habilidades que valem muito e elas ultrapassam esse território chamado cargo e a gente não consegue. Eu vou contratar alguém 50 a mais, é para um conselho, sei lá. Tipo, é para associar, engessar dentro... Eu preciso engessar dentro de uma cadeira. 50 a mais, acho que tem que ser uma posição... Como que você já foi CHRO? O que você via lá atrás e que hoje também você está numa posição de que... Vou usar o recomeçar, porque daí a gente consegue também se situar no tempo e espaço, né? Dessa relação dessa diversidade geracional e de colocar na caixinha, sabe? Então, vou aproveitar e falar sobre o meu TCC. Meu TCC foi exatamente sobre etarismo e mercado de trabalho, tá? E aí, obviamente... Eu escolhi esse tema porque, né, tem um lugar de fala para falar sobre isso, né? Então, eu acho que tem um lado de preconceito, né? Então, acho que geral na população. E por quê? Porque eu acho que a gente tem enraizado a ideia daquela pessoa idosa, né? Idosa, assim, entre aspas, de antigamente, sabe? Que terceira idade, né? Que queria parar de trabalhar com 50 anos, ou sei lá. Mas, assim, só que, assim, as coisas mudaram totalmente, né? Então, quando você parava de trabalhar aos 50 ou, sei lá, aos 60, assim, a sua expectativa de vida também era muito menor, né? Então, não existiam esses conceitos do long life learning, né? De você estar sempre se atualizando, estudando, tal. Eu acho que isso é, digamos assim, uma das coisas fundamentais para você continuar sendo relevante. E aí não é só estudar por o trabalho, estudar assuntos variados, que você escolhe o que você quer estudar, mas eu acho que é meio assim importante isso, você estar constantemente se preparando, né? Mas, então, o que eu acho? Eu acho que a sociedade não está totalmente preparada para lidar com o envelhecimento da população. Agora, o mais assim, interessante é o seguinte: a população do Brasil está envelhecendo, a população mundial está envelhecendo. Então, no fundo, a gente só está empurrando esse problema com a barriga. Porque, assim, mais cedo do que a gente imagina, a gente vai estar com uma população, digamos assim, idosa,
cada vez mais representativa na pirâmide E ativa, né? E ativa. E o Ocidente está tendo menos filhos agora, então essa curva também Então, assim, tipo, a gente pode até fingir que não está vendo isso acontecer, mas mais cedo ou mais tarde. Tem uma projeção, acho que do IBGE, que em 2030, que está aí, não é muito longe, a gente vai ter mais população idosa no Brasil do que jovens de 0 a 14 anos. Então, você tem uma inversão da pirâmide, né? Então, assim, se você considerar isso, né, não faz sentido você excluir as pessoas mais velhas do mercado de trabalho. Não faz sentido, porque assim, se você tem uma demanda cada vez maior por profissionais qualificados e tudo mais, como é que você pega uma população qualificada que esteja com 50, digamos assim, e você fala, não, mas você não serve mais. Como assim? Então, assim, em vez de você se preocupar em preparar essa população, capacitar essa população para continuar sendo produtiva, você simplesmente descarta. E aí descarta a experiência, descarta tudo que você investiu. Não faz muito sentido, né? Descarta a sabedoria, você né? Descarta a sabedoria, você descarta a memória, você descarta, né? Então, o que no meu estudo, eu peguei um lado sociológico, mais no sentido da importância da pessoa ter um papel na sociedade, de ter um papel ativo na sociedade. Tem um outro lado que eu peguei, que é o lado econômico, quer dizer, assim, você tem que ter, se você vai ter mais pessoas envelhecendo, e você não tem tantas pessoas novas entrando no mercado de trabalho, ou não na mesma proporção, digamos assim, você vai ter cada vez mais um déficit na própria previdência, porque quem financia as pessoas aposentadas são as pessoas que estão ativas. E se você tem mais aposentados do que os ativos, então você vai ter um desequilíbrio. Então, assim, qual uma forma economicamente viável? É você manter as pessoas mais velhas mais tempo ativas, porque senão essa conta não fecha. E aí você vê vários países com problemas de déficit na previdência e tendo que reformular seus modelos de previdência. E tem um lado jurídico também. Então, assim, na própria Constituição brasileira, assim, você tem uma das normas que fala que todo mundo tem direito à saúde, à educação tal, e trabalho. Então, assim, isso é um dos, fundamentos da nossa Constituição. Então, do lado jurídico, você tem Estatuto do Idoso, você tem algumas normas que são voltadas à proteção, digamos assim, dos idosos. Mas não é só proteção no sentido de, ele vai estacionar mais perto, ele vai ter prioridade na hora de entrar numa fila. Não é só isso, sabe? Você tem que dar condições para ele ter uma vida ativa. Produtiva, se ele quiser. Né? Se ele quiser, obviamente, né? Óbvio, eu estou aqui generalizando, óbvio que a gente tem que... não dá para você imaginar que você vai ter uma população idosa trabalhando talvez na mesma carga horária que uma pessoa mais jovem. Você tem que ter alguma flexibilidade, tem que ter algumas adaptações, mas isso eu acho que é absolutamente possível, normal, né? Mas eu acho que antes de pensar em remunerar a pessoa pelas habilidades que elas têm, Emerson, é uma questão de ter a pessoa trabalhando, né? Acho que um segundo momento tem que pensar como remunerar, mas assim, hoje você não tem mais essas pessoas, né? Tem muitas empresas que começam a achar que com 40 anos a pessoa já está velha, com 50 anos, então já tem que ir embora, né? Então, a idade vira um viés, né? Não declarado ali, né? Tá na vaga, mas seria um viés, né, no processo. E hoje já tem algumas decisões judiciais no sentido de coibir, né, discriminação por idade. Tem algumas empresas que estão perdendo judicialmente, né? Por sendo obrigadas a reintegrar
reintegrar funcionários que foram demitidos única e exclusivamente pelo critério de idade, né? Então, isso não é possível. Então, acho que a gente ainda tem muito aí a evoluir na sociedade, nas empresas, para incluir a parte de diversidade, digamos, geracional aí. Não, no mundo ideal, a gente devia ter na organização um reflexo do que a gente tem na sociedade, né? Então, se você tem, de forma mais assim genérica, né, metade da população feminina e metade masculina, então nas empresas você devia ter isso também. Se você, sei lá, tem X% de pessoas idosas na pirâmide, você devia ter X% na empresa. Então, teoricamente, assim, sendo uma avaliação bem tosca, assim, acho que a empresa devia ser um reflexo do que a gente tem na sociedade. Mas não é isso que a gente vê. A gente ainda tem... por que existem os programas de diversidade? Porque você ainda tem questão do gênero, que esbarra aí algumas barreiras. Você ainda tem a questão racial, né, que é bastante presente. Você, a geracional, então, nem se fala. Você tem as pessoas com deficiência, você tem, enfim, várias assim, questões aí que ainda precisam ser tratadas, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo, talvez demore muito tempo ainda, né? Mas eu acho que a gente tem que batalhar por isso, tem que ir nessa linha. Para que a sociedade mude, senão a gente fica do jeito que está, né? Eu estava até lembrando, ouvindo a Mônica aqui, acho que vocês devem lembrar algumas edições de Total Rewards traziam algumas palestras ali sobre benefícios agora, né, que começam a surgir, dado que a população começa a envelhecer, até trabalhando, né, continua ativa ali, não tem nenhuma intenção de se aposentar, e aí como envelhece, quais necessidades que mudam e como isso... menopausa, Exatamente, trazer esse ponto, né, algumas empresas agora começam a trazer benefícios como auxílio, como se fosse allowances, ou auxílio... Não, acho que era como se fosse licença menopausa. Ah, tá. Porque os efeitos da menopausa, os sintomas, é tipo um tabu, e isso impacta a produtividade, né, de algumas mulheres e tudo mais, então como que você dá esse suporte, né, para entender que isso é uma etapa também da vida, né? Assim como tem licença maternidade, tem licença paternidade, outras licenças. Fertilização. Também, que nasce agora, o planejamento familiar também vira um ponto agora. Então, até os benefícios agora tem que começar a sofrer uma revisão, digamos assim, porque não é mais aquele one size fits all, porque a população também da empresa muda, né? Não é o mesmo perfil. Mas esse da menopausa ficou marcado, assim, porque eles até mostraram um gráfico mostrando exatamente essa inversão da pirâmide, cada vez mais profissionais que vão continuar trabalhando e vão continuar ativos, aí com foco especial na mulher, nesse caso, a menopausa vira um ponto que precisa ter um olhar ali específico. Então, foi interessante ver isso e casa muito com esse, né, do mundo, né? Não é do Brasil especificamente. Não, é do mundo. É porque, se você pensar, né, é porque a empresa não vai poder abrir mão, porque, assim, a gente vai ter uma escassez de mão de obra. Então, você não pode abrir mão das que você já tem, né? E aí tem que bolar. Mas eu lembro que quando a gente trabalhava no HSBC, teve uma época que eu fui responsável por benefícios também. Teve uma época em que o plano de saúde ele só cobria se você, o seu companheiro, se você fosse uma mulher, né, ou um homem, e o companheiro ou companheira era do outro sexo, né? Não existia um casal hétero, né? Não existia cobertura para os casais homossexuais. E eu lembro que na época a gente mudou a nossa política para contemplar isso, né? Então, são coisas que a empresa tem que ir se adaptando em função da nova demanda que vai aparecendo, né, na sociedade. Então, é dinâmico. Que eu acho que essa é a beleza, né, Sim. Inclusive, o TCC da Mônica foi premiado, né? Um dos melhores TCCs. Esse é um parênteses. O TCC foi isso, né? Eu acabei escolhendo esse tema, etarismo e mercado de trabalho, porque eu acho que ainda tem que se falar bastante sobre isso. E aí, o meu TCC ficou entre os melhores da faculdade. E aí, eu
como reconhecimento, eu ganhei um prêmio que é ter ele publicado, que vai sair, acho que ainda nesse primeiro trimestre do ano, pela Thomson Reuters, tem uma edição que é Revista dos Tribunais. Então, vai ser uma publicação jurídica falando sobre meu TCC. Aí fiquei super orgulhosa, né? Porque eu acho que isso só reforça que esse é um tema relevante. Esse é um tema que a sociedade tem que estar discutindo, né? TCC premiado, passou na OAB. Sim. Formada com louvor. Foi até no Festival das Lâmpadas, para também já fechar o ano também já. Não, recentemente eu fiz eu tirei férias, assim, desde a pandemia eu não tirava férias de verdade, assim, e aí esse meu ano foi de transição, porque presta OAB, tem todos os passos aí até você conseguir se estabelecer, né? E aí eu tirei férias com amigas minhas, inclusive amigas que a Lília conhece do trabalho, né? Que eram do trabalho e que ficaram para amigas da vida. E a gente foi para a Tailândia, a gente foi ver o Festival das Lanternas. Uhum. E é muito legal, é muito linda a experiência e tem uma simbologia que primeiro que você não consegue subir a lanterna sozinho, você tem que estar pelo menos com mais uma pessoa te ajudando. E segundo, que a simbologia é você se desprender das coisas que não fazem mais sentido na sua vida, sabe? Você se desprender dessas coisas, levar. E se eu fosse erguer uma lanterna, eu não ia escolher ninguém diferente com o nome Mônica Luz. Peraí, deixa eu já perguntar que eu erguer uma lanterna. Do que você já se desprendeu, assim, de que não vale a pena? Agora é difícil, hein? Tua carreira, o mundo corporativo. O mundo corporativo eu me desprendi. Me fala como que você define o mundo corporativo hoje, com as tuas palavras, sem pena do mundo corporativo e sem pena da gente que ainda está nele. Estamos no mundo corporativo. Gente, eu acho que o mundo corporativo, assim, ele é muito rico. Acho que você aprende muito, muito, muito. Acho que especialmente para quem trabalhou em mercado financeiro, o mercado financeiro é muito dinâmico, assim, todo dia, na verdade, toda hora está acontecendo alguma coisa, então é um mercado que te consome, né? Então, acho que ele te dá a oportunidade de se aprender muito, conviver com pessoas muito, assim, qualificadas, enfim, eu acho que te dá possibilidade de você ter recursos financeiros que você vai precisar tanto para o seu dia a dia, mas quanto você também formar uma poupança para quando você estiver mais velho, você poder se dar o luxo de parar 5 anos para estudar, né? Uhum. Então, eu acho que ele tem o seu valor, acho que é uma etapa importante, acho que da vida. E eu, assim, eu tô aqui agora em função de tudo que eu vivi nesses 36 anos de mundo corporativo. Mas eu acho que tem um ciclo mesmo, e aí passou, e agora vamos para um outro ciclo, né? Mas eu não... eu acho que eu não cheguei a comentar ainda no episódio que... a maior parte da minha carreira foi recursos humanos, né? Então, no direito, eu escolhi focar em direito do trabalho e direito previdenciário, que são as duas áreas mais correlatas com recursos humanos. Uhum. Então, eu percebo que no direito do trabalho, quando você só tem a visão da advocacia, às vezes você não entende a realidade da empresa, né? E você já ter vivenciado a realidade da empresa faz muita diferença, porque o diagnóstico que você faz da situação é mais completo, né? Uhum. É mais completo. Dos medos, dos anseios, né? Porque, no fundo, a tradução do advogador vai entender risco, né? O gestor que está do outro lado lá, o que está passando na cabeça dele, que tipo de gol ele tem que marcar, e essa fábrica não pode fechar essas portas. Exatamente. Aqui agora. Você já entende isso. Você tem que ter uma visão, assim...
pragmática, você tem que ter uma visão do negócio. Né? Porque, assim, o mais fácil é você falar que não pode nada. Então não pode nada, e você fica com a mão amarrada e ninguém anda, né? Não é assim, né? Então, você tem que... Quais são os caminhos possíveis, né? O que é possível, que risco você está disposto a assumir, não. O que... Entendeu? É isso. Então, acho que tem que ter esse olhar. Você quer advogar de fato? Você quer abrir as portas para o mercado para começar a atender nessa linha especificamente? Ou você quer... Como é que você quer vender esse teu conhecimento? Se é que quer, porque eu não sei como é que você quer tratar isso dentro da sua pasta e pauta de coisas que já sabe. Não, eu quero trabalhar como advogada mesmo. Eu quero trabalhar, assim, pela experiência que eu tenho, mais do lado de empresa, né? E do lado consultivo, que é onde eu tenho maior expertise. E no caso de direito previdenciário, aí já a população que é atendida, eu acho que é mais pessoa física, e porque eu acho que existe muita desinformação. Então, as pessoas não têm a menor ideia do que ela tem direito, do que ela poderia, não poderia fazer quando fala de previdência ou aposentadoria. Muita gente não tem a menor ideia, não sabe se deve contribuir, não deve contribuir, por quanto tempo, se vale a pena, se não vale a pena. Acho que tem muita desinformação. Então, nesse lado de previdenciário, meu foco é mais pessoa física. E no lado de direito do trabalho é mais empresas, né, que tem esse viés aí de... tá atualizado com o que está acontecendo nos tribunais aí, porque muda também constantemente, você tem que estar sempre ligado. Sim. E em remuneração, a gente passou por muitas situações, né, Lilian, que você tem que ter um respaldo jurídico legal, senão você bate a cabeça. Tem muitos acordos, banco é regulado, né? Então eu aprendi muito sobre regulação nessa época, assim, tá muito antenado. Essa decisão pode, por exemplo, tá indo contra com uma resolução lá do Banco Central. Fora, né, essa parte sindical também, que é pesada, então tem que estar tudo muito respaldado. Era bem intenso mesmo, né? Bem intenso. Com o jurídico. É bem intenso. E aí a gente acaba se acostumando com o que a gente ouve dos pareceres, né, que chegam, que a gente começa a falar a mesma língua. Então já aconteceu de eu estar falando alguma coisa, alguém falou assim, você é advogado? Eu falei, não, eu só estou repetindo os termos que eu ouvi aqui, né? Não, isso aqui pode virar um precedente, jurisprudência. E a gente acaba aprendendo por osmose os termos ali, de tanto ouvir, né? Porque faz parte do dia a dia já. E acaba virando advogado. Essa parte de linguagem é interessante, né? Você sabe que uma das coisas que me ajudou em RH foi, por eu ter passado por finanças, eu tinha uma linguagem das pessoas de finanças, né? Então, eu sabia falar sobre resultados, sobre produto, negócio, né? Sobre projeções, sobre... Eu entendia isso. Então, quando eu conversava com... representando o RH, por exemplo, com o CEO, com o diretor, tal, eu conseguia traduzir, eu conseguia falar a linguagem dele. E é muito diferente isso. Você conseguir falar a linguagem o idioma do dinheiro, seu que é o cliente interno, é muito diferente. Eu concordo. Por isso que eu te disse comercialmente. Entende? Quando você tá nesse momento, cara, 50 passos à frente. O sujeito pode ser especialista lá, tô com meus 30 anos, estudei, fiz pós-doutorado. Cara, mas você não tem uma coisa. KM. Você tem uma figurinha. Quilometragem. Você tem uma figurinha. Uma coisa é ter diploma, o escambau, outra coisa é ter as manhas. Uma coisa é ter as manhas. Acho que... Já virou um boné aí, tá? Eu acho que pode ser um próximo boné. Ter as manhas. Eu ganhei uma camiseta agora de Natal. Pergunta pra sua mãe. Tá escrito assim, ó. Pergunta pra sua mãe. E embaixo, as manhas. Porque é uma marca, os caras fizeram uma marca, chama As Manhas. Daí tem várias frasezinhas dessas assim, as manhas, né? Como é que você se livra dos problemas? As manhas. Mas é muito interessante. Deixa eu perguntar, caminhando pro fim, se você tivesse que escolher alguém pra tomar um café, qualquer pessoa do planeta. Viva. Eita. Qualquer uma. Quem você escolheria? E por quê? Nossa, que pergunta difícil. Tua chance.
Porque você imagina agora. Não pense pequeno nessa hora. Porque de repente a gente pode abrir aquela porta. E vai entrar. Pode chegar, tá atrás da cortina. Exatamente. Abre a cortina aqui. Tá. É iada ainda. Olha, como a gente está na semana que foram anunciados concorrentes para o Oscar, acho que eu gostaria de falar com o Wagner Moura. Então tá super Pois possível. Chama a gente também. Mr. Chama Wagner. ele aqui. Mr. Olha lá, o Wagner. Wagner chegou. Vem cá, Wagner. Não, na verdade, assim, eu tenho acompanhado aí, percebi que nessa história do Oscar, né, não basta você fazer um bom filme, não basta, né, assim, você ter intérpretes muito bons, atores, atrizes, direção, tudo. Tem um lado que é por trás, que é super importante. Que é as manhas. Tem que que ter tem as as manhas. manhas. Você tem que divulgar o filme, você tem Engajamento, que audiência. participar de vários eventos. E assim como o ano passado a Fernanda Torres fez todo esse caminho, né? Eu tô vendo o Wagner Moura fazendo esse caminho e tá participando de programas de entrevistas talk shows americanos, os americanos, talk shows americanos. E ele estava recentemente com a Drew Eu vi essa Barrymore. Barrymore. né? Que ela tava, fiquei com Filhos, né, ciúmes. Ela tava Não, quase se jogando em cima dele. Ela gente, abraçou que isso? ele, ambos. Ela sentou assim tão pertinho. Pois fiquei com ciúmes. se abraçaram, falando sobre filhos, sobre, enfim, sobre os desafios da vida, né? Sobre a vida dele de casado, ele tem anos de casado, Sim, né? E ela ele pergunta tem assim, qual anos que é o de segredo? casado, tem 3 filhos. Eu já tô sabendo quase toda a vida dele também, né? Bom Mas café. queria conversar com ele sobre esse bastidor, assim, né? Como é que funciona, o porquê que, de repente, o Brasil tá na moda, né? Assim, falando a gente disso, tava né? falando sobre isso, né? Antes de começar a gravação, que essa coisa de repente, o pessoal tá sacando que tem um país, assim, bastante criativo, bastante alegre, bastante profissional, né? E então eu tô surpresa assim com eu já assisti o filme, não só com a atuação, mas eu gostei muito dessa parte que ele está fazendo, das entrevistas que ele está concedendo, sabe? Uma pessoa assim muito inteligente, muito assim, sabe? Cara, você sabe muito que legal. uma excelente escolha, muito interessante esse bastidor, né? Eu tava vendo uma matéria recente, faz umas 2 semanas. A Fernanda Torres conseguiu 5 vezes mais engajamento que ele. E, cara, ele tá fazendo um baita no sucesso. Você fala, caraca, parece que os dois estão ali, né? Esses indicadores de vaidade, que é o nome que se dá, é o que tá atraindo esses caras. A gente tava falando no café, a Anne Hathaway lá, ela escolheu a música do ano dela, Águas de Março. Vai ter um filme que é um marco. 20 anos depois, O Diabo Veste Prada 2. É um público que consome esse mercado. Fala assim, tá aí. Entende que são detalhes que, se a gente junta as pontas, eu faço uma mínima teoria da conspiração, mas você começa a se agradar pelos personagens que vão fazer lançamentos esse ano. E o que o Brasil vai fazer? Pô, vamos pro cinema, pô. Vamos assistir esses caras, vamos acompanhar. E esse mundo da moda é porque, no fundo, se a gente olhar em termos práticos, todo brasileiro que está em qualquer disputa no Globo, o Awards lá, que teve o Globo de Ouro agora, ano passado com a Fernanda, foi sensacional. Tipo, a premiação nunca conseguiu uma parada daquele tamanho. E aí a gringaiada tomando cuidado com as caras que faz quando um brasileiro ganha alguma coisa, né? Porque já viu que vira meme no Brasil. E os caras sabem A gente é fazer muito emocionado, a criatividade né? que você acabou de dizer, mano. E tal. Wagner, se estiver ouvindo a gente, que já fica o convite para gravar o episódio. Fernanda também, tá? Então... Cara, Vai que, né? Vai E que. você falou da Fernanda Torres, eu tava até pesquisando pra lembrar o nome ela é filha do Fernando Torres e da Fernanda Montenegro, né? A Fernanda Torres. Os pais chamam Fernando também. E eu tava ouvindo um podcast de uma psicóloga que entrevista ela pra falar sobre família. Eu não me lembro agora o nome do podcast, mas é muito interessante porque ela entrevista diversas pessoas sobre a perspectiva da família, a importância da família naquilo que a pessoa virou, o que ela fez da vida dela, né?
E aí ela começa a contar dos pais. E você ouve a Fernanda Torres falando da Fernanda Montenegro, você fala assim, meu Deus. É tipo, é uma entidade, sei lá, ela tá... E aí você começa a se conectar com aquilo e fala, nossa, e ela falava, a minha mãe tinha muita dificuldade de brincar comigo, porque na casa dela, criança, era um sofrimento. Ser criança, ela falou, a minha avó, a mãe da minha mãe, ou seja, a mãe da Fernanda Torres, falava assim, coitada, tem 3 anos. A criança era uma coitada, porque na cabeça dela era assim, era um adulto preso no corpo de criança. E cheio de limitações. Então queria fazer um monte de coisa, mas coitada, é criança. E na família do pai era assim, que legal que é criança. E a casa era toda lúdica. E aí você começa a entender camadas daquela pessoa que fez, sei lá, os normais. E você fala, olha o que a construção, né? A importância da família. Eu gosto de tudo isso que a gente... do que tá correlato ali, não só, por exemplo, do Wagner Moura, mas nas entrevistas saber que ele é casado há tanto tempo, como é que foi a criação dos filhos, e enfim, saber como é que foi a convivência em casa na época do Tropa de Elite. Pô, isso foi sensacional, né? Acho que... o cara virou um... Esses caras fazendo migrações, né? O Matthew McConaughey, ele migrou dessas comédias românticas pra ser um ganhador de Oscar e um cara que faz só filme de impacto. Ele fez escolhas como atua, sabe? Assim, de falar assim, agora eu não faço mais isso. Eu nego os cachês milionários, não quero, vou dar um recado pra Hollywood, sabe? 2 anos depois, quando ele abre mão do Festival das Lanternas, provavelmente ele jogou essa, dizendo assim, não faço mais comédia romântica. E os caras assim, 8 milhões, 14 milhões. Ele falou assim, que é isso, né? Você escolhe um caminho também e começa a te testar, né? Exatamente. Não tem certeza que é isso que você quer. E ele falou, ele levou 24 meses, 22, 24 meses pra essa transição. Ou seja, ele ficou 2 anos sem faturar e vindo essas propostas milionárias. Pra dizer, vem mais uma. Ele falou, eu preciso dar um recado, sabe? O recado é esse, assim. Então... Você sentiu esses testes também da vida ou não? Quando você fez os cachês milionários? Não, você recebe. Tipo, não, mas assim, vou estudar, vou parar tudo pra estudar. Tem certeza, não quer ser tal posição aqui, vai parar mesmo, tem certeza. Não, você recebe, né? Você se manteve firme. Sim. Você tem que saber onde você quer chegar, né? Eu estava até comentando com a Isabela outro dia, né? Se você sabe aonde você quer chegar, eventualmente você desvia um pouquinho, mas tem que estar alinhado com o que você quer, né? E se tiver, aí não importa que demore um pouco mais, assim, sabe? Mas se você estiver no caminho certo, se você sabe para onde você vai, aí a coisa flui. Porque a natureza... Já tem uma thumb desse episódio. A natureza não dá saltos. Eu gostei dessa. E já tá aprovado, viu? Cadê o designer? A thumb tá aprovada, já pode fazer. Tem um sociólogo que fala muito isso. A gente tá... Os ciclos, né? O ciclo agrícola, o crescimento, são coisas que quando a gente atrapalha, a gente destrói o caminho. Veja, a gente tem safra e tem safrinha. E o que a gente faz para acontecer uma safrinha? Bota remédio na terra pra caramba pra ela conseguir produzir. Mas, na verdade, ela precisava descansar. Entendi. Esse é o modelo natural. É a gente querendo dar os saltos pra fazer ter fruto na época em que não é pra dar aquele fruto. Sabe? Qual é o preço disso? Cara, eu não sei. Tecnicamente, biologicamente falando, a gente começa a notar algumas coisas. Por que tanto câncer? Por que tanta coisa? Entende? Então, será que... Qual é o preço desses saltos? Qual é o preço de colocar tanta tecnologia dentro das nossas casas e acabar com as interações? Cara, do ponto de vista dos indicadores de vaidade, se a gente coloca isso como indicador, a gente destrói uma porrada de coisa em troca de algo que a gente também não sabe avaliar, né? É o plástico na sociedade. Vamos criar o plástico? Facilita a vida, embala tudo. Mas o que eu faço com ele? Não sei, depois a gente descobre. Aí tá aí, né? A gente descobre o que a gente faz com ele agora. Vamos descobrir. Então é muito curioso, assim, mas... Mônica... Você nos fez refletir esse episódio. Porque quando a gente chega nos 60, não necessariamente a gente aposenta. E nem quando a gente chega aos 20, tem aposentado com 20 anos de idade também, tá? Que é aquele cara que decidiu, já sei tudo, não preciso de mais nada. Cuidado! Jovens senhores. Cuidado, né? O que é que você veio aqui pra dizer que a gente não te perguntou? Eita, você só faz pergunta difícil. Mas tá na aprendi com de cargo dele. Exato, eu aprendi com a jornalista. Ela disse assim pra mim. A Fernanda vai rir. Eu falei assim, como eu faço as melhores perguntas? Ela falou assim, coloque a pessoa numa situação levemente desconfortável, mantendo o respeito. Entendi. Com todo respeito. Com todo respeito.
Não, acho que a gente falou sobre muito, assim, acho que na outra reunião que nós tivemos, né, gente, são tantos anos, né, de trabalho que dá para falar muito, né? Então, se perguntar o que faltou muita coisa, né? Mas eu acho que foi legal compartilhar com vocês essa questão aí de mudar de carreira, de quebrar o preconceito com as pessoas mais velhas. Com as mais novas também, né, que eu tinha. E com as pessoas mais novas também. Mas pegando esse gancho aí da Fernanda Torres, ano passado, né, fazendo um parênteses aqui, ano passado teve a escolha de melhor atriz, aí tinha a Demi Moore, que era uma das favoritas, e era a mais velha. Tinha a Fernanda Torres, que ela também está fazendo 60 esse ano, né? Uhum. Ela estava com 59. Depois tinham mais algumas outras atrizes e tinha uma nova de 24 anos, né? Que foi a vencedora. E ficou todo mundo falando de etarismo. Não, mas isso é um absurdo, porque preconceito com idade, que não sei o quê, etarismo. Mas assim, etarismo, na verdade, é preconceito em relação à idade, mas pode ser tanto para jovens quanto para pessoas mais velhas, né? Então, o pessoal que estava falando de etarismo lá, defendendo unicamente para pessoas mais velhas. Quem estava falando sobre isso para acho que é para Demi Moore, né? Defender a Demi, por que a Demi Moore foi preterida e tal, estava fazendo etarismo com a moça de 24 anos, sabe? Então, assim, tem os dois lados, né? Assim, a gente pode ser preconceituoso com a pessoa jovem, achando que jovem não tem nada para, não sabe nada, não tem nada para oferecer, e com as pessoas mais velhas também. Então, pode ser para os dois lados. Mas eu acho que a gente abordou muitos temas, acho que eu gostaria de voltar numa próxima oportunidade. Portas abertas. A gente fala sobre outros assuntos. A Lilian sabe como essas portas abertas de fato são abertas, porque a Lilian, a gente enche o saco dela direto com uma aparição aqui, outra ali, não sei o quê. Então, não, porque olha, a gente quase não falou de remuneração. Mas aí que é legal. E olha que tem muito assunto de remuneração. Você sabe que a gente vai inaugurar um programa esse ano, que é o depois do que acontece aqui. E aí a gente quer esse assunto, porque ele vai ser exclusivo para os membros, cara. Isso é um lançamento. Vem então, aí. Esse papo de remuneração, vocês podem ter certeza que ele vai ser executado com todo gosto. Eu tenho uma pergunta. Porque de remuneração tem muito assunto, viu? Eu tenho uma pergunta. Diga. Pra Isa. E aí, Isa? Quando você olha pra sua mãe, assim, bate orgulho? Muito, muito orgulho. Eu falo que pros meus amigos que eu acho que o maior privilégio é você poder formar sua mãe numa segunda faculdade, uma segunda graduação, e a gente tá sempre aprendendo juntas, tanto do meu lado quanto do lado dela. Então eu acho que quem vê ela falando aqui acha que foi uma trajetória muito simples e rápida, mas ela passou por vários momentos, várias dificuldades que trouxeram ela com essa humildade que ela teve aqui de falar para vocês um caminho realmente impressionante que eu aprendo todos os dias e tenho certeza que muita gente conseguiu, que nem a Lilian falou, se inspirar nela também. Então, legal. Muito bom. Você foi na festa de formatura dela? Fui, teve copo, teve adesivo, teve bolo pra levar. Teve faixa. Até mando foto se vocês quiserem. Não, é engraçado porque, assim, eu achei que eu não ia participar da festa de formatura, né? Eu falei, mas pra quê, né? Vou participar da festa, né? Caro pra caramba, né? Participar de festa de formatura e tal. Aí os meus amigos falaram assim, como não? Quê? A gente quer tipo você assim, lá. como não? Que isso? Aí eles que me incentivaram a participar da festa. E no final foi muito legal mesmo. Eu curti bastante toda
a colação, a festa de formatura, a nomeação lá na OAB, tudo. Que legal. Tudo. Que legal. Experiência Cara. Curti Na muito colação você todos. foi eleita pela turma para trazer algumas palavrinhas? Não fui, não. É? Não. Você já cuidou nisso nos bastidores, né? Quando você dava os conselhos Não, aqui, eu olha. acho assim, naquele curso lá de Coimbra, tinha que quem quisesse ser orador, sei lá, uma coisa assim, tinha que ir lá fazer uma apresentação, né? E eu falei, não quero ser oradora, só vou lá para o curso, mas não quero ser oradora, né? Aí a professora falou assim, não, você tá aqui? Vai lá, faz o teste de oradora, né? Eu falei, não queria fazer. Não, faz. Aí, no fim, fiz o teste, fui aprovada no teste, né? Aí eu falei para a professora, eu não queria, porque eu acho que eu queria dar oportunidade para o pessoal mais jovem, sabe? Assim, acho que é o momento deles, tal, não sei o quê. Então, meio que ser oradora de turma, acho que é isso, sabe? Acho que não é o meu lugar, assim, não é esse lugar para mim. Acho que esse é o lugar do pessoal mais jovem mesmo. O próximo, sempre o outro, a condição de desenvolvimento. Sensacional, tá maluco, que honra. Então vamos fazer esse programa só remuneração. Boa. E esse vai ser exclusivo para membros, que é um negócio que nós vamos inaugurar esse ano, sabe? Tá bom. Vocês estão abrindo a temporada e vocês estão participando de uma ideia que a gente acaba de dizer aqui agora, que é algo que vai acontecer, assim. Então, legal. maneiro, se prepara. Essa moça pegou um avião, acordou 3h30 da manhã. 4 horas. Da manhã. Chegou Ela aqui, curte demais você. Fez Não, baita recomendação no WhatsApp. E ela vai voltar para São Paulo na segunda-feira, ou seja, ela tá aqui por você. Não, é um mãe. compromisso, acho que, de novo, pra mim é uma Obrigado, honra Lili. estar aqui e relembrar tudo isso. Quando eu encontrei tudo isso, que falei, nossa, eu preciso levar. Então, se eu soubesse, eu tinha trazido, porque a Lilian também, quando eu saí do banco, quando o banco foi vendido para o Bradesco, ela tinha me ajudado porque eu fiquei no HSBC, né, no Banco Novo, enfim, isso é outra história, mas ela fez uma carta para mim também. Linda, que é de chorar também. É de chorar. Se eu soubesse que ela ia trazer, eu tinha trazido a minha também, né? Tem que mandar. Então fica no próximo desse episódio, inclusive. Então, a gente vai tô ler essa carta devendo aí, pô. a carta da Lilian para mim, que é mas não, linda, acho que linda. essas coisas, como eu falei, né? O exemplo influencia, a gente quer dar o melhor também. E tá aqui, pra mim, assim, uma honra. E uma honra estar aqui de volta também, porque em 2023, quando a gente gravou aquele episódio, eu também não tinha noção do impacto que aquilo ia gerar. Não só de trazer o case, né, do iFood, que foi um trabalho de todo o time, representar aquilo, mas até hoje, como isso ecoa, tipo, 2 anos depois, ainda pessoas me acionam e falam, nossa, assisti um episódio da Carreira Milha Tá lá do Quinto Dia brincando, Útil. Tem pessoas que me ouviram na academia, eu falei, nossa, muito obrigada, assim, porque Eu falo que eu vou pra academia todo dia. Quem falar que não é mentira. Falei, As gente, como pessoas assim, né? escutam na academia. E ouviram case e até hoje buscam. Então, é muito legal como esse impacto desse episódio trouxe pra mim também. E a gratidão que eu tenho, né? Toda a parceria que a gente tá aí desde então e nos eventos que a gente se encontra, pra mim é muito rico, assim, né? Então, tá aqui também com a Mônica é um marco. Também, então. Muito bom. Obrigados. Gente, eu que agradeço. Agradeço novamente o convite e agradeço por você ter vindo, Lili. Que a admiração é mútua. Obrigada. Que legal. Ó, só pra gente finalizar, então, eu queria trazer... Quem não conhece o time por trás dessas câmeras, vai conhecer, porque a gente reformulou o time 2026. Vem pra cá, Nath. Vem cá, Bap. Vem cá, Felipe. Mostra a carinha aqui. Isso não é combinado, eles ficam doidos quando fazem essas coisas. Vem cá. É igual terminou o show, agora Fica apresenta aqui, a banda, ó, né? Tem a exatamente. banda. Fica aqui, ó. Vai abrir a câmera do meio aqui, ó. Vem pra cá. Tá na do meio? Hã? Já abriu? Esse é profissa. Esse é um timaço que tá por trás das câmeras. A Nath faz toda a parte da assessoria de imprensa. Ela faz as prévias, os bate-papos, como a Mônica teve esse privilégio. Felipe, nosso designer. Bap é o nosso... Filmmaker. Mas esses caras são designers / promotores. Filmmaker. Eu Tá. coloquei no LinkedIn produtor audiovisual. Produtor audiovisual. Tá. Então, um produtor audiovisual, um designer, uma jornalista aqui com a gente, sabe? Muito obrigado por caminhar com a gente. Esse é um ano que a gente não sabe o que vai acontecer, como todo ano. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente sabe como a gente... É sério, a gente não sabe como vai acontecer, mas a gente sabe como a gente vai se planejar pra lutar em qualquer tipo de coisa que acontecer. Então, obrigado por isso. Bora, vamos fazer esse negócio acontecer. Valeu? Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau.